Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Tricast. O nosso convidado de hoje conta com mais de 32 anos de experiência na modalidade. Para além de atleta, acumula funções de presidente do Clube Olímpico de Oeiras e CEO da HMS Sports, empresa que organiza o Triatlo de Setúbal e a São Silvestre de Lisboa. Foi uma conversa repleta de histórias e experiências incríveis que não vais querer perder. Fiquem connosco e com o Hugo Sousa em mais um episódio do Tricast. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricast. Temos hoje como convidado o Hugo Sousa. Obrigado, Hugo, por teres aceito o nosso convite. O Hugo é impressionante, é fundador de um clube, tem a HMS, ou seja, organiza provas como a São Silvestre de Lisboa e o Triatlo de Setúbal, ainda és pai, és atleta há mais de 30 anos. Portanto, a nossa primeira questão é, sem dúvida, como é que tens capacidade, como é que consegues gerir tanta coisa? Porque realmente é muita coisa para gerir e acho que isso é fantástico. Portanto, como é que geres essa tua vida? Olha, David, eu na realidade não sei bem. Às vezes pergunto-me a mim próprio como é que consigo fazer tantas coisas diferentes e tão dispares umas das outras. No fundo, acho que o segredo está em só fazer coisas que gosto e como tudo o que eu faço com paixão e gosto, ajuda muito. Eu, até uma dada altura na minha vida, depois de acabar a licenciatura, tinha um emprego, entre aspas, normal, antes de criar a minha empresa e estava um bocadinho limitado por isso, não é? Tinha um patrão, tinha um horário para cumprir, e não me sentia completamente realizado, até que a vida foi-se proporcionando e acabei por criar a minha própria empresa, apesar de já ter criado outra quando ainda estava na faculdade e por aí fora, que vendi mais tarde, mas acabei por criar a HMS uns anos depois, pronto, e arriscar tudo e despedir-me, e na altura já tinha 3 filhos e foi assim uma coisa meio louca, mas acho que o segredo é isso, é gostar muito do que faço e também há outra coisa que eu digo muitas vezes, eu não faço praticamente nada sozinho e acho que um dos truques é também reunirmos pessoas competentes à nossa volta que nos ajudam muito nas coisas, nos facilitam muito o trabalho e que nós podemos confiar, apesar da estratégia e das linhas orientadoras virem da minha cabeça, a grande maioria das coisas acabamos por, ao ter uma equipa boa, acaba por ser mais facilitada a nossa vida. E acho que é um bocadinho esse o truque, é a paixão que temos nas coisas e é ter uma boa equipa à nossa volta. Acho que só assim é que dá. Pronto, e depois é ser muito obstinado e ter muita resiliência, né? Treinar todos os dias, 2 vezes por dia, ter uma empresa, ou clube, 3 filhos, família, por aí afora, e portanto ainda dou aulas na faculdade e faço tanta coisa ao mesmo tempo, Incrível. que é um bocadinho, às vezes é um bocadinho difícil de chegar a todo lado, mas acho que vou conseguindo. E em relação à ligação que tu tens com o triatlo, tu acabas de ter uma ligação de várias áreas, para além de seres atleta, és organizador de provas, também presidente de um clube de triatlo. E a nossa questão é perceber o que é que te cativou, o que é que te fez gostar tanto desta modalidade para teres uma ligação tão longa já, não é? Já são muitos anos, e uma ligação tão forte com o triatlo. Sim, na realidade é um bocadinho, não é que me misturo bem com a modalidade, mas comecei a fazer triatlo em 1990, quando experimentei fazer, se calhar, não, vocês não tinham nascido, Não. acho eu, não tinham nascido ainda, e eu comecei a fazer triatlo em 90, no Triatlo de Oeiras, fui fazer uma estafeta que fui desafiado por um amigo, eu supostamente, como vinha do atletismo, eu tinha 16 anos na altura, eu comecei a correr com 10, e na altura corria bem, e pronto, e desafiaram para fazer uma estafeta, que eu ia correr, e como tinha tido umas aulas de natação, assim muito naquela da aprendizagem, emprestaram-me, eu supostamente não tinha que nadar, mas o nadador da nossa estafeta faltou à última da hora. Ok. Eu acabei por levar um fato de surf que cabiam 2 Hugos lá dentro e era ali na Praia de Oeiras onde eu repuxo, aquela praia que agora tem um repuxo. O triatlo era feito aí no meio dos barcos, não desviavam os barcos, nem faziam nada, e portanto era naquele jardim, o parque de transição, e eu acabei por nadar
e por correr, e aquilo ficou logo o bichinho, tanto que logo a seguir, assim que apareceu outro triatlo, quis logo fazer o triatlo todo e pronto, tive aquele processo de convencer o meu pai a comprar uma bicicleta e a explicar que ia fazer uma modalidade em que competíamos de tanga e de top. E pronto, e fui-me apaixonando pela modalidade. E na altura era tudo completamente diferente do que é hoje e pronto, e depois fui ganhando uma paixão tão grande que decidi muito novo fazer um Ironman. Fiz o meu primeiro Ironman em 1996 em Roth, que na altura nem sequer era marca Challenge, era Ironman Europa. A minha medalha do meu primeiro Ironman é de Roth e chamava-se Ironman Europa, porque só havia um Ironman na Europa na altura. Uau. Sim, era. Tipo, havia um na Europa e era Ironman Europa. E nós fomos com um grupo de amigos, que éramos todos do Cruz Quebradense, e fomos todos de carrinha, levámos 3 dias a lá chegar e fizemos a prova. Portanto, tudo era vivido com muita paixão e também com aquele ambiente familiar que o triatlo hoje já não tem o que tinha, mas ainda acaba por ainda ter alguma coisa. As pessoas, mesmo de equipas rivais, dão-se todas muito bem e por aí fora. Apesar de haver rivalidade competitiva, as pessoas acho que se dão todas muito bem, salvo raras exceções, e entre os clubes e entre atletas e por aí fora, portanto acho que há um grande companheirismo na modalidade, mas na altura não havia nenhum triatlo que não tivesse uma sardinhada no fim, ou bifanas, ou febras, e era da praxe, e portanto qualquer prova sem bifanas ou febras no fim, aquilo era prova. Era uma prova. Exato. Pronto, e fui ganhando uma paixão muito grande que eu nem sei bem explicar, e depois até que chegou uma altura que surgiu uma oportunidade com o António Jordan e com o Sérgio Santos, que eram treinadores da Vanessa, e eles num treino disseram-me, não, isto era giro, era nós fazermos um clube. E como eu era já muito amigo do Bruno Paes, e o Bruno Paes estava no Belenenses, e o Belenenses estava ali numa fase de... Porque eu também depois fui atleta do Belenenses, e o Belenenses estava ali numa fase de... Em que ano é que foste atleta do Belenenses? Desculpa. Eu fui atleta do Belenenses do triatlo em 92, 93, 94, 95. Eu fiz eu acho que depois, eu como fui campeão nacional de júniores em 95, fui contratado pelo Cruz Quebradense, porque na altura era o melhor júnior, e então fui contratado, também não éramos muitos, e portanto fui contratado pelo Cruz Quebradense, que era na altura a equipa ganhava tudo, e portanto o Cruz Quebradense era de longe a melhor equipa, e tinha os atletas que mais treinavam, e tinham as melhores bicicletas, era uma grande promoção de carreira ir para o Cruz Quebradense na altura. Sim, e pronto, e depois fui e estive no Cruz Quebradense, e então foi com o Cruz Quebradense que eu fui a Roth ver, primeiro ano em 95, o presidente do Cruz Quebradense convidou-me para ir acompanhar a equipa, que eles foram todos a Roth, e eu fiquei tão entusiasmado, disse, não, eu tenho que fazer isto, e na altura tinha 21 anos, foi assim uma coisa meio sem pensar, e bora lá fazer um Ironman aos 22, nem pensei bem o que é que estava a fazer. Aliás, os meus pais na altura não acharam piada nenhuma, e é tudo tão diferente de hoje, porque eu quando parava nas estações de serviço aqui a uma cabine telefonar, e tive um dia todo a fazer um Ironman, fiz 10 horas e acho que foi 19 no primeiro. 10 horas e 19 e tipo, os meus pais não souberam de mim o dia inteiro, não é? Quer dizer, quando cheguei, arranjei lá uma cabine, fui lá para umas moedas e lá telefonei para casa a dizer o que é que tinha feito. E hoje em dia era impensável o meu filho ir fazer uma prova e eu não saber dele, não é? Quer dizer, as coisas mudam muito. Tempos diferentes. Eu perguntei em relação ao Belenenses porque o meu primeiro clube também foi o Belenenses, uns anos mais tarde, só em 2004. Sim, porque o Belenenses depois acabou o triatlo e depois uns anos mais tarde retomou o triatlo. Mas respondendo à tua pergunta, e depois isto o clube surge com alguma naturalidade. O Sérgio Santos e o Jordan desafiaram-nos, criámos uma equipa, eu na altura já agenciava a Vanessa Fernandes, tinha muitos contactos com patrocinadores, que é uma área que eu gosto imenso. Estava a fazer a minha pós-graduação também em marketing desportivo, tinha imensos, porque trabalhava na PT na altura, não tinha a minha empresa ainda, e pronto, e tinha muitos contactos, falei com os patrocinadores e disse, bom, vamos criar aqui uma equipa para ganhar tudo. Fiz uma coisa que hoje sou totalmente contra esse modelo, mas tínhamos que começar a equipa dessa maneira, então o que fizemos, vimos onde é que estavam os melhores atletas de cada equipa e fomos contratá-los todos. Portanto, eu hoje sou totalmente contra esse modelo, já tenho dito isso a algumas pessoas de alguns clubes que fazem isso neste momento, que sou totalmente contra isso, andar a apanhar os melhores. Uma coisa é os atletas quererem mudar e virem procurar outro projeto. Outra coisa é os treinadores dos clubes andarem a aliciar. Porque agora já existe um grande investimento por parte dos clubes na formação. Na formação, que é o que eu depois...
É isso que ias dizer, Hugo. Eu depois, 2 anos depois de criar o Olímpico, decidi criar a escola de triatlo, que hoje em dia somos mais de 150 na escola, todo o clube já tem mais de 200 atletas, mas na escola temos cerca de 150, e é na escola que tem que ser a aposta. E eu, quando criei isso, fui buscar os 3 melhores do Belenenses, fui buscar os estrangeiros, e, portanto, nós dávamos ao luxo, às vezes nos 10 primeiros tínhamos 8 atletas. Até que chegou uma altura... Porque na altura conseguiste vários patrocinadores e conseguiste... Sim, tinha Alcon Viagem, exatamente. toda a gente tinha um salário espetacular, tinha o Bruno Paes, tinha o João Silva, tinha o Miguel Arraiolos, tinha o estrangeiro, fantástico. tinha o Lino Barruncho. Na realidade tínhamos todos, quer dizer, não faltava ninguém. No duatlo no duatlo em 10 metíamos 6 ou 7, e portanto no triatlo chegávamos a ser top, e portanto era assim uma cena, fechávamos com a segunda equipa, ganhávamos a terceira, não é? Era um bocado... Sim. Mas depois achei que esse modelo não fazia sentido, e a direção do clube também não quis esse caminho. Pronto, e começámos a apostar na formação, e acho que a aposta está a ganha, não me há dúvida sobre isso. Já agora que estamos a falar do clube, o que é que sentes que ainda falta para o Olímpico de Oeiras? Eu acho que a resposta... É assim, eu como treinador dos miúdos do Sporting, o vosso grupo de jovens é espetacular. É muito bom, vocês têm um grupo enorme e isso é muito fixe, mesmo para as crianças. Mas em termos de mais velhos, em termos de clubes, qual é que é o grande objetivo? Sempre clube, sendo que é o Olímpico de Oeiras, eu acredito que o objetivo seja ter um Olímpico. Não, isso é o objetivo, nunca o tivemos, porque o Bruno Paes, eu também agenciava o Bruno, agenciei o Bruno muitos anos, e a Vanessa Fernandes. O Bruno Paes, no ano que ia ser Olímpico, veio para o Benfica, porque achei que... nunca na vida iria cortar as pernas ao Bruno. A mesma coisa que levei o João Silva para o Sporting e que ele depois a seguir passou para o Benfica. Nunca iria, porque eram propostas completamente irrecusáveis e seria não seria bonito da minha parte fazer isso aos atletas, e eu incentivei-os a mudar, porque o Olímpico é um clube de formação, e muitas vezes o Luís Almeida, que é a pessoa que criou o clube comigo e que está comigo desde o primeiro dia, o Luís muitas vezes sofria muito quando os atletas chegavam a um determinado nível muito alto e iam embora. Nós somos um clube de formação, esquece. O símbolo do Benfica e do Sporting matam o nosso projeto. Não temos hipótese. E eles têm outros valores com que nós nunca conseguiremos lá chegar. E nós no clube criámos uma estrutura muito organizada, que tentamos que haja um padrão para todos os atletas. Não temos nenhum atleta que não saiba o que é que o outro atleta tem, não temos acordos, como se costuma dizer, por baixo da mesa com nenhum atleta, ou tipo, olha, tu recebes mais 100 que o outro, ou mais 50. Temos um esquema de bolsas, temos um esquema de progressão dentro dos níveis, temos vários níveis desportivos, criámos um modelo de progressão do atleta, que em função dos resultados esportivos eles têm umas compensações que são apoiados no semestre seguinte. E, portanto, às vezes temos atletas que nos dizem gostava muito de competir para o Olímpico. Nós vemos os resultados dessa pessoa no semestre anterior, enquadramos-lo dentro do nível e diz, olha, o que temos para te oferecer é isto. É uma questão de justiça, porque para não ser injusto para os que cá estão, nem para os que chegam, e portanto achamos que é justo. Há atletas que não concordam com isso, porque acham que valem mais do que se calhar na realidade valem, mas é um modelo que trouxe equilíbrio ao clube, e acho que tem corrido bem, e, portanto, mas o que falta é ter um Olímpico. Queremos muito ter um atleta olímpico, eu adorava ter um atleta olímpico, apesar de sentir que o Bruno é, como eu digo, ele é um sócio honorário, e para mim o Bruno é um dos meus melhores amigos, e há quem diga que ele é meu afilhado, mas na realidade não é meu afilhado, mas o Bruno Paes é um dos meus melhores amigos, e para mim é como se o Bruno fizesse parte do Olímpico. Portanto, não formalmente não temos um atleta olímpico, mas o Bruno é duplo atleta olímpico, e acompanhei muito o Bruno, emocionei muito com os resultados dele, e com a Vanessa também. Mas o Bruno, a relação que eu tenho com o Bruno não tem nada a ver com a relação que tenho com a Vanessa, e portanto por aí afora, e continuo a lidar com o Bruno diariamente. Já estamos em clubes opostos, somos muito amigos. Claro, exato. É a parte boa do triatlo, somos todos amigos, mesmo sendo clubes opostos. Sim, eu às vezes vou almoçar com o Bruno e com o Paulo Antunes do Torres Novas, e portanto, quer dizer, e o Paulo, eu também conhecia o Paulo, que o Paulo era atleta do Belenenses, e dava-me imenso com o Paulo, e portanto quando ele era miúdo e quando ele vivia no CAR, eu passava a minha vida no CAR, porque o Bruno vivia lá, a Vanessa vivia lá, o Paulo estava lá, eu ia praticamente todos os dias ao CAR, e portanto tenho essa ligação com eles.
Ok. Olha, ainda nós agora já estávamos naquela fase de atleta, pelo meio falámos já do Clube Olímpico de Oeiras, mas nós como atleta ainda tínhamos aqui para destacar as maratonas que tu fizeste, porque tu conseguiste cumprir aquele objetivo que muitos corredores têm, que é realizar as majors, neste caso a maratona de Nova Iorque, Chicago, Londres, Boston, Tóquio e Berlim. E gostávamos de saber um bocadinho se isto foi mesmo, era um desejo que tinhas e como é que foi esta experiência de conseguir completar todas e já agora, destas 6, qual é que foi aquela que te deixou uma marca maior e aquela que tu gostaste mais de realizar? Eu sempre fui um bocadinho de desafios e a minha própria primeira maratona foi um desafio, porque a primeira maratona que fiz em 1995, foi também uma aposta com um amigo, foi a seguir ao triatlon de Monte Gordo, que na altura havia um triatlon em Monte Gordo, e a seguir esse triatlon que eu fiz isso como júnior, pai de primeiro ano, e acho que foi em 94 que eu fiz essa maratona, já não me lembro, foi a primeira. E quando fiz foi a de Lisboa, era muito novo, tinha 20 anos. Só, 20 anos. Não, tinha 20 anos, e acabou o triatlo longo, que era sempre em outubro, e havia a maratona de Lisboa que era em novembro. Ok. No jantar final em Monte Gordo, estávamos todos numa mesa e um amigo meu que treinava comigo disse: nunca há de bater o meu recorde. E ele disse-me: eu estou a ter que bater o recorde. Ele disse 2,46. Então, e apostámos um almoço numa pizzaria. Ok. Foi assim umas coisas meio sem pensar. E faltavam 5 semanas para a maratona. E eu disse: pronto, então bora lá fazer um plano de treino específico, como se fosse possível fazer um plano de treino específico. Sim, uma maratona com 5 5 semanas. Mas cinco pronto, semanas. não havia treinadores e o nosso gel era comíamos uns cubinhos de marmelada e portanto assim umas coisas muito parvas, nem havia gel, não é? Na altura, e então apostei com esse meu amigo um jantar que bateu o recorde dele logo na estreia. E pronto, e assim foi. E então disseram-me que eu tinha que experimentar fazer uma meia maratona, que eu nunca tinha feito também, só tinha feito o triatlo longo, porque antigamente os triatlos longos, vocês se calhar não sabem isso, a distância não é a que é hoje, era 2 km a nadar, era 80 de bike e 20 a correr. Okay. E essas eram as distâncias, eram as oficiais mesmo, ok? Antes de haver o triatlo olímpico, a distância era sempre 2, 80, 20. Okay. Eu nunca tinha feito uma maratona, portanto, os meus primeiros 20 km na vida tinham sido naquele triatlo longo. Okay. Mas eu estava com uma grande moral e achava que aquilo era fácil. Então, 15 dias depois do triatlo longo, fui à Nazaré, fiz uma 13, quer dizer, sem saber fazer, ainda hoje é o meu recorde. E, portanto, fui lá, tipo, sem treinar nada para aquilo e sem nada específico. Mas até correu bem e as pessoas começaram-me todas a dizer: pá, isto é muito fácil, é uma 13 vezes 2 dá 2,26, metes 10 minutos... Metes mais um bocadinho. Metes 10 minutos dá 2,36. 2,36. Parti com uma grande moral para aquilo, só que na altura a Maratona Lisboa também dava em direto na televisão e eu decidi que ia com a primeira mulher e passei para uma 32, passei uma 16 à meia. Pronto, já será a dizer que não correu bem e cheguei ali aos 38, tive que andar um bocadinho, correr, andar, mas ainda assim fiz 2,43 na estreia, que acho que é um tempo espetacular. Não bati o meu recorde. E ganhaste o almoço? Ganhei o almoço, mas tenho uma grande memória do Jordan, penso que o David deve se lembrar bem do Jordan, tenho uma grande memória do Jordan nesse dia, porque nós éramos companheiros de treino e treinávamos praticamente sempre juntos, e o Jordan morava no Restelo, e ele nesse dia estava a ver a prova na televisão e depois decidiu descer de bicicleta até ali, e nós tínhamos uma coisa muito ao estilo do Lino Barruncho, que é tipo, quando alguém está mal ainda manda mais para baixo, e portanto ainda hoje temos todos essa maneira de nos apoiar, entre aspas, uns aos outros. É quando o outro está mal, é dizer: pá, o que é que estás aqui a fazer? Vai, mas é para casa e para fazeres isto não vinhas cá, não é? Tipo, e em vez de nos incentivarmos, e tenho uma memória que nunca hei de esquecer eu ali aos 41 já vir todo roto, só queria andar, e o Jordan: pá, mas o que é que estás aqui a fazer? Pá, vai para casa, tipo. Pronto, aquilo era uma coisa: pá, vou provar este gajo, não vou para casa. E ainda hoje temos muito isso, né? Tipo, ainda há 3 anos, quando fiz o longo de Cascais, o Alvo de Cascais, o Lino estava ali no Estoril e eu passei a correr. Eu até fiz melhor tempo do que ele fez no ano a seguir, na meia maratona, mas ele viu-me a passar e disse: pá, mas para que é isto? Pá, o gajo quer ir almoçar despacho. Nem a correr nem a nada, estás a marchar e não sei o quê. Pronto, é um bocado. E tenho essa memória, mas pronto, voltando às maratonas, eu depois
como tive um acidente muito grave no triatlo, eu fiz aquela maratona e depois continuei sempre no triatlo. Tive ali uma série de anos sem voltar a fazer maratonas, mas depois tive um acidente muito grave no último ano da faculdade e estava a acabar a licenciatura e caí de bicicleta no triatlo de Alpiarça e pronto, na altura foi muito grave, tive 2 semanas nos cuidados intensivos, choquei com um trator no triatlo e deve ter tido uma branca, porque eu não me lembro de nada, e as pessoas que vinham na minha roda, eu ia no segundo grupo, era o Campeonato Nacional. Na altura o Campeonato Nacional era prova única, e eu ia na roda, e as provas tinham começado há pouco tempo com roda, que antigamente nunca havia roda, e eu ia na roda de um grupo, os da frente desviaram-se, eles dizem que eu tive muito tempo para ver o trator, o senhor tirou o trator da horta e parou o trator cá fora, e eu nem saí dos avanços, entrei por o trator adentro, e devia para aí a 40 e tal, e pronto, depois fiquei lá dentro do trator, e todo enfiado lá dentro, e depois fui transferido, tive traumatismo craniano de 1º grau, e ainda hoje não sinto o ombro direito. E não sinto mesmo, perdi a sensibilidade total, e já passaram, isso foi em 97. E depois tive ali um tempo que não conseguia nadar, não rodava o braço e tal, disse, olha, bora lá voltar a fazer maratonas, porque eu tinha que treinar todos os dias e isto é uma cena que já é minha mesmo, e portanto voltei a fazer maratonas e comecei a fazer uma, outra, pronto, e depois olha, bora chegar às 10, depois cheguei às 10, depois a World Marathon Majors começou a criar este conceito das maratonas, pronto, das maratonas. E já lá vão 30, fiz as Majors, eu fui o primeiro português execo com outra pessoa, que fizemos as 6 Majors. E pronto, e são todas diferentes umas das outras. Respondendo à tua pergunta, gostei muito de Berlim, que foi a primeira major que fiz. Não gostei tanto de Londres, que tem muitas curvas e por aí fora. Tóquio é excelentemente bem organizada, é a japonês. É a japonês, exato. Nova Iorque tem aquele deslumbre. O nível de, por exemplo, eu em Tóquio, com o mesmo tempo, fiquei em 800 e tal, fiz 2:45 ou uma coisa assim. E, por exemplo, em Nova Iorque fiz o mesmo tempo e fiquei nos 100 primeiros. E, portanto, porque nível, é muito mais dura a maratona. Sim, não, e é muito, a profundidade. O nível competitivo. O nível competitivo no Japão é uma coisa absurda, eles correm muito todos e, portanto, tu vais ali a correr, vais cheio de gente à volta. Aí a Nova Iorque tem aquela coisa do deslumbre americano, tu corres a 3:45, uma maratona, és um herói, não é? Tipo, tens o diretor do hotel à tua espera. Um amador, não é? Sim. Puseram o meu nome lá no coisa do hotel e tinha o diretor à espera, quer dizer, calma, tipo, eu sou só um amador, não é? Tipo, os americanos são muito assim, portanto, na onda do deslumbre e do wow, amazing, e és o maior, é Nova Iorque, mas organização é Berlim, que não falha nada, e para mim... E muito rápida, maratona rápida. Muito rápida, e enquanto promotor de eventos, porque eu não consigo dissociar a parte de ir. Eu, para mim, vou sempre trabalhar. A minha mulher diz que eu vou fazer maratonas, mas eu digo que não. Sim. Vou fazer investigação e que é o meu trabalho. Eu que lhe digo a ela, não é? E é verdade. Epá, não tenho culpa de fazer o que gosto, não é? Exato. Eu vou correr a maratona. E tens de participar para também sentir tudo. Não, aliás, eu na minha empresa, eu tenho 12 pessoas a trabalhar comigo a tempo inteiro, toda a gente tem que fazer uma prova por ano, isso é a regra, mas é a regra obrigatória e faz parte da avaliação. Uau. Portanto, toda a gente tem que fazer uma prova. Acho que todas as empresas deviam ter isso. E toda a gente tem que fazer desporto. E na minha empresa, quem treina à hora de almoço, toda a gente tem ginásio oferecido por mim, que é que é um parceiro nosso, e toda a gente que treina à hora de almoço tem mais meia hora de almoço se for treinar. Tem uma hora de almoço, tem 1h30. E, portanto, porque 1 hora não dá para ir treinar. Vestir, despir e treinar é um treininho de 25 minutos, meia hora. E para as pessoas estarem mais descontraídas, então, sim senhor, podem treinar 1 hora. Isso é espetacular. É 15, não, é mais do que isso, porque eles quando chegam ao escritório ainda vão comer. E portanto, mas às vezes tem a empresa toda a treinar no ginásio à hora do almoço e isso dá uma satisfação enorme. Sim, e aumenta a produtividade também. Não, muito. As pessoas perdem ali aquela hora, mas acho que aumenta a produtividade e portanto as pessoas também se sentem melhor. E faz sentido. Exatamente. As pessoas portanto eu ganhei muito esta paixão às maratonas, tinha um objetivo que com o Covid ficou tramado, que era fazer 50 maratonas até aos 50 anos, já não vou conseguir fazer isso. Mas pronto, estou nas 30, ainda me faltam 20 para lá chegar, mas é de chegar às 50, que é esse o meu objetivo. Queria uma por continente, falta-me uma na Oceania. E falta-me uma em África, e portanto também nunca fiz nenhuma em África.
E aquela que eu gostava mesmo, não sei se me vais perguntar isso ou não, de fazer, era a da Coreia do Norte, Pyongyang. Um amigo meu já fez, e que é só por convite, tens de te candidatar e não sei o quê, tens que enviar, eles investigam-te e não sei o quê, só entram 100 estrangeiros por ano. Epá, gostava muito de fazer a maratona de Pyongyang. Deve ser um espetáculo. Deve Daqui ser em uma casa experiência ninguém- única. Não, sim, és investigado, tiram-te o telemóvel, fazem 30 por uma linha, mas depois fazes a prova, eles estão todos alinhadinhos no estádio, 10 mil pessoas a bater palmas, é assim uma coisa muito estranha. Há um É uma amigo meu que é o experiência. Álvaro, É uma que já experiência fez. diferente. Não, claro, e era por isso. E gostava muito de fazer Honolulu, que é uma maratona que parte às 5 da manhã e quando acabas Lá são vai? às 7h50, assim no Havaí, de Honolulu, partes de noite, acabas com o dia a nascer. Pá, adorava fazer Honolulu. E um dia que for mais velhinho, gostava de fazer a Two Oceans na África do Sul e a Comrades, mas isso é já quando entrar na fase da loucura, que eu não sou muito a favor das ultramaratonas e, portanto, Ok. não, Exato. isso era já mesmo quando for velhinho maluco. Ok. Agora não. Aqui em relação às maratonas, nós sabemos que tu estiveste em Boston, naquele ano em que houve o atentado, correto? Tive. Ali Ah, tive uma sequência. Pergunta, Hugo. sim, era para saber mais, era mesmo só para saber a David, experiência. desculpa. Conta-me. Não, Boston foi altamente traumatizante, porque eu na altura agenciava a Dulce Félix e a Jéssica Augusto também, e tinha estado em Nova Iorque pouco tempo antes, tinha lá passado o furacão Katrina, com a Dulce também. A maratona foi cancelada naquele ano, foi um drama, o metro estava todo alagado, tipo, nós até já dizíamos, estamos a dar azar às maratonas. Depois chegámos a Boston, foi um ano de muitas emoções, a Dulce liderou a prova até aos 34 quilómetros e aquilo para ela teria sido um jackpot em termos financeiros para a vida dela. Acabou por não se concretizar, ela acabou por ser nona, teve um prémio muito simbólico face ao que poderia ter se tem ganho a maratona de Boston. Ela chegou a ter 3 minutos de avanço quase, só que a maratona de Boston é muito tramada, é muito sobe e desce, e tem que se treinar muito para aquilo. Aliás, os canianos fazem séries de 1000 a descer, e, portanto, para treinar para aquilo, fazem séries de 1000 a descer, porque aquilo parte as pernas a nível todas. muscular. A nível muscular, os tipos fazem séries de 1000, 10 minutos a descer à morte, a 3 ao quilómetro, para se habituarem os músculos àquilo. Uau. E, sim, é uma prova muito especial e tem imensos topos, e aquela subida ali do Jamor, das piscinas lá para cima, apanhas 5 ou 6 dessas na maratona, não é? Uma delas é o Heartbreak Hill, que é aos 32 km, que tem mesmo esse nome, que é o Heartbreak Hill. E, portanto, aquilo foi um dia de muitas emoções, e nós estávamos no hotel oficial da prova, que era, se calhar, 50 metros do sítio onde, 100 metros do sítio onde rebentou a bomba, e aquilo tinha uma tenda, a tenda médica, estava instalada em cima de um jardim, onde nós estávamos a almoçar numa sala, porque aquilo foi às 4 horas da maratona. E a Dulce já estava a almoçar, já tinha ido ao quarto, tomar banho, e estávamos a comer. E estávamos numa sala com os canianos, com os atletas de elite todos, e com a pessoa responsável na maratona por os atletas de elite. A funcionária da maratona de Boston. E estavam os tipos da maratona de Berlim ao meu lado, estávamos todos assim em mesas redondas a comer. Pronto, e aquilo rebentou a primeira bomba e um estrondo enorme, mas só que a maratona de Boston é cheia de simbolismos. A partida é feita com um tiro de canhão, tem muitas coisas simbólicas. Aquilo tem 130 e tal edições. E eu pensei, olhei para o relógio, 4 horas de prova, e está aqui alguns. Perguntei à senhora, disse, olha, há aqui alguma cerimónia? E ela disse, não, que eu saiba não. Então vim à janela. Eu estava para aí a 20 metros da janela. Mas naquele momento, quando eu estou a chegar à janela, eu vejo que está a tenda e eu não via o pórtico da meta por 10 metros. Nisto rebenta a segunda bomba. E quando rebenta a segunda bomba, eu só começo a ver pessoas a fugir. A correr. Não, e eu disse, eu fui ter logo com a senhora, aconteceu qualquer coisa. Porque ninguém corre àquela velocidade depois de cortar a meta. E 2 rebentamentos. E eu nunca pensei que fosse uma bomba, juro. Pensei que tinha sido uma conduta de gás, uma coisa qualquer. Fui dizer à senhora, olha, você vai perguntar o que é que aconteceu, e ela saiu dali calmamente, entrou na sala em modo histeria total, aos gritos, completamente descontrolada, e levou-nos para uma suíte, porque é um hotel muito baixinho, só tem para aí 4 pisos, levou-nos para uma suíte pelas escadas. Ela nem sabia o que é que estava a fazer, que assim que nos mete na suíte, nós conseguimos ver tudo. E eu caí no erro de vir à janela, e ver aquela cena toda, que nunca me vou esquecer na minha vida,
Eu e a Dulce Félix viemos à janela, eram pessoas sem pernas e não sei o que, aquele filme todo ficámos tipo, eu não estou a acreditar nisto. E os canianos estavam mais preocupados com o almoço do que outra coisa qualquer, trouxeram a comidinha, quando fomos transferidos do piso térreo para o último piso, trouxeram a comidinha no prato, e sentados no sofá a comer, e tipo, pá, isto, entretanto, eu tinha estado a falar com a RTP, para comentar a prova do Dulce, eles sabiam que eu estava lá. Nisto, entrei em direto no telejornal ao mesmo tempo, porque o José Rodrigues recebeu uma chamada da RTP, entrei em direto no telejornal, e então era tipo o repórter em direto, a relatar o que estava ali a acontecer. E a minha família não sabia de nada, que foi um filme, tipo, e a minha mulher tinha levado os miúdos ao treino e não sei o que, tipo, pá, o está em Boston, tipo, rebentou lá uma bomba, e tipo, pá, nós estamos bem, calma. E depois ligar a televisão, estás tu a fazer. Estamos nós a comentar aquilo, tipo, o comentador comenta tipo no Nojeiro, a comentar a guerra, não é? Mas foi traumatizante. E depois ficámos nesse dia retidos no hotel, aquilo o hotel passou a ser o quartel-general do FBI, o mayor de Boston a dar entrevistas lá no coisa, os tipos todos com aqueles óculos espelhados, parecia que estava num episódio do CSI, claro. Mesmo. Eles com os coletes a dizer FBI nas costas, pá, foi uma experiência para a vida. E depois, quando viemos embora, eles estavam a investigar toda a gente que entrava nos aviões, pá, aquilo para eles não encaixava na cabeça, eu ser agente de atleta, a minha mala tinha pouquíssima coisa, e porque é que eu tinha chegado no sábado e já estava a ir embora? Porque a Maratona de Boston é uma segunda-feira, que é o Patriots Day. E então eu cheguei no sábado à noite e aquilo estava-lhes a fazer imensa confusão. Eu estava a ir embora na terça, e porque é que eu tinha pouca roupa? Mas eu vim acompanhar uma atleta, eu sou agente de atletas. E eles comentam, mas onde é que está a atleta? A atleta foi para o Porto, eu vou para Lisboa. E tipo, aquilo nada batia certo. E assim, bem, sim. E depois abri a minha mala, era só roupa suja do treino. Tipo, porque eu levo sempre roupa para treinar. Epá, os tipos, bom, este gajo é criminoso. E eu às tantas lembrei-me, pá, liguem ao diretor da maratona. Ligaram lá, me deixaram passar, porque eu já estava a ver bem, vou ser preso. Tipo, e depois tinha a barba para fazer e não sei o quê. Ou seja, foi mesmo uma coisa... Vou ficar aqui já preso para o resto da vida, a ser investigado e não sei o quê. E depois foi o diretor da maratona. Eu tinha a credencial a dizer representante de atletas, e nem com isso eles me deixavam passar. E depois lá ligaram para o número que eu disse, falaram com eles e eles, pronto, disseram, não, ele teve cá, pronto, lá me deixaram sim. Uau. Foi uma experiência, foi uma experiência um bocadinho traumatizante, tanto que eu no traumatizante. Sim, eu no ano a seguir voltei lá para fazer prova e pronto, e tinha que a fazer. Eu nunca tinha feito Boston, porque eu no ano anterior a isso tinha um objetivo. Foste só acompanhar. Sim, no ano, ia só acompanhar, mas eu nesse ano porque eu não ia só acompanhar. Eu nesse ano tinha um desafio pessoal, que era fazer Paris, Boston não, como é que é? A ordem era Paris, Boston e Londres em 3 semanas seguidas em menos de 3 horas. E esse era o meu desafio pessoal. E eu fui a Paris a controlar, fiz 2,55. A minha ideia era fazer 2,55 em Boston e depois vir a Londres fazer 2,55. Que era para fazer sub 9 horas durante 3 semanas seguidas em 3 maratonas internacionais. Só que eu cheguei a Boston à noite e a diretora da maratona esqueceu-se de levantar o meu dorsal. Eu tinha dito que estava disso. Eu fiquei com uma cabeça do tamanho do... Eu estava em trabalho porque ia representar a Dulce Félix, né? Portanto, era um misto, mas aproveitava e corria à prova. Coisa que eu fazia raramente. Mas como era Boston, era a primeira vez que lá ia, e ela ofereceu-me o dorsal, assim, já agora corro. E como eles sabem, os diretores das provas sabem que eu corro, muitas vezes convidam-me. E pronto, e naquele caso ela convidou-me e ia-se bora lá. Só que depois ela esqueceu-se de levantar o meu dorsal e já não tinha como, eu nem queria acreditar naquilo. A diretora. Pronto, acabei por só acompanhar a Dulce. Por isso é que depois tive de faltar lá no ano a seguir. Ok, muito bem. Não, mas Boston é uma maratona que eu recomendo a toda a gente e é uma coisa, é inexplicável. Aquilo parte a 42 km de Boston, numa cidade que se chama Hopkinton. Nem é uma cidade, é uma terrinha, bem mais pequenina que Cascais, uma coisa muito pequenina. E que os moradores estão todos sentados nos relevados, com as cadeirinhas, a bater palmas à malta. Depois passa por vários colégios, várias universidades, por empresas, e as pessoas estão todas na rua. E o Patriots Day é tipo o feriado do estado, do Massachusetts, que esse estado, eles estão lá, celebram o feriado, e está toda a gente a fazer grelhados e barbecues, porque é no dia que a NFL tem lá o jogo dos Red Sox sempre, que é a final do beisebol,
é também nesse dia à tarde. Portanto, aquele é um dia, os tipos de manhã têm a maratona e à tarde tem a final do beisebol. E, portanto, aquilo é para tudo. Do beisebol. Então, é espetacular. Muito bem. Então, já acabámos de falar um bocadinho agora na conversa e com isto da história das maratonas, da tua função como agente dos atletas. Tu agenciaste principais atletas de triatlo, Bruno Paes, Vanessa Fernandes. Na parte do atletismo também Jéssica Augusto, Anaide Gomes, a Dulce Félix. A nossa questão é qual é que era, e para as pessoas também perceberem um bocadinho, qual é que era o teu papel fundamental para a gestão da carreira deles e ao longo deste período em que tiveste a agenciar os atletas, quais é que foram as maiores aprendizagens que retiraste de acompanhares de perto atletas deste nível, não é? Então, olha, primeiro o atletismo é diferente do triatlo. No triatlo, os atletas, as grandes provas internacionais, tu és lá colocado pela federação e, portanto, não há aquela coisa de negociar a participação dos atletas. E, portanto, eu, enquanto agente da Vanessa, do Bruno, do Lino, do João Silva, de todos os atletas que ajudei ao longo destes anos, a minha principal função era gerir os patrocinadores deles, gerir a atividade extra-federação, digamos assim, porque na federação na altura também tinha um modelo que eles eram treinados pela federação, viviam na federação, era tipo clube-federação, que esse conceito hoje já não existe dessa maneira, e portanto eu na altura o que fazia era agenciar... Não tinhas um trabalho tão específico. Sim, a federação já orientava mais os atletas, no fundo. Sim, a federação tinha que agenciar os atletas, levar os atletas às taças do mundo, taças da Europa, campeonatos da Europa. O Sérgio Santos é que decidia o calendário com o Jordan e por aí fora. Havia algumas provas que a Vanessa, depois, quando começou a ganhar muita popularidade, lembro-me quando ela ganhou a Guerra dos Cheques nos Estados Unidos, que era o Lifetime Fitness, eu aí negociava a ida dela, o Bruno chegou a ir a Dallas, também uma prova a Dallas do Lifetime Fitness, fui eu que negociei as viagens dele, essas coisas todas, e portanto, isso eram provas, entre aspas, comerciais, extra, em que eles podiam participar e por aí fora. E portanto, o que eu fazia era gerir a vida deles, os patrocínios, e portanto a Vanessa houve ali uma altura que ela estava, pronto, em grande alta, não é? E portanto, o trabalho que eu tinha com ela era muito mesmo, e depois a minha tese de mestrado até foi um bocadinho sobre isso. Eu depois, a seguir à pós-graduação, decidi fazer o mestrado, e a tese foi o que é que um patrocinador valoriza numa celebridade esportiva. E foi um estudo que eu fiz durante um ano, foi uma coisa muito gira, e depois até foi publicada a tese e por aí fora. E, portanto, era uma coisa que não estava explorada em Portugal, e para mim também era importante perceber o que é que de facto os patrocinadores valorizavam nos atletas de alta competição, e para tentar ajudar a Vanessa o mais possível, e o Bruno e os atletas. E portanto acho que consegui fazer um bom trabalho, apesar de ser sempre difícil gerir as personalidades dos atletas, e porque o atleta está sempre sujeito a muita pressão, e eu dizia muitas vezes isso aos patrocinadores, porque os resultados nem sempre... Eu nunca fui atleta de alta competição, nunca tive nível de alta competição, nem nunca me achei atleta de alta competição. Tenho um nível para amador médio-alto, dentro do meu age group tenho um nível médio-alto, mas já fiz muitas maratonas, já fiz Ironmans, Alpes, essas coisas todas, e ando nisto há muitos anos, mas nunca me achei atleta de elite, mas consigo perceber o que é que eles passam, consigo perceber quando a Jéssica ou a Dulce entram numa maratona, ou entram no estádio olímpico. Por exemplo, quando a Jéssica caiu em Tóquio, já fui a 4 Jogos Olímpicos, isso também é uma das coisas que me dá uma satisfação pessoal, enquanto tiver a possibilidade de sempre ir. Já estive em 3 aldeias olímpicas e nunca fui atleta olímpico, mas já lá andei dentro, e portanto acho que isso é espetacular. E portanto isso tem-me dado um enriquecimento, uma experiência brutal. E tenho conseguido isso graças aos atletas, e o que eu digo é, eles são seres humanos, e às vezes eles estão ali com aquele estádio completamente cheio, e é uma pressão muito grande, e aquilo é tudo focado ali. Por exemplo, naquele ano nos obstáculos, a Jéssica caiu na prova dos obstáculos, não passou à final, quando tinha tudo para passar à final, foi tocada por uma atleta, caiu dentro da vala e já não conseguiu recuperar-se, já não foi à final. Foi muito criticada e por aí fora, mas teve um azar, quer dizer, não passou. Portanto, os atletas têm muita pressão. O que é que eu tentava fazer com eles? A Vanessa e o Bruno, eles eram muito acompanhados pela federação, era muito à base dos patrocínios. Eu acabava por ajudar muito a Vanessa, porque ela vivia cá sozinha, e acabava por ajudar muito, passava os recibos verdes dela, fazia N coisas que ajudava. O Bruno Paes também o ajudava bastante.
e fomos criando uma amizade ao longo dos anos. No atletismo já é diferente, porque no atletismo, tirando as provas que eles têm que fazer pelo clube, todas as outras provas é o agente que negocia a presença do atleta. Ok. Portanto, que a figura do agente na Federação Internacional de Atletismo está regulamentada, enquanto que no triatlo não existe figura de agente, no atletismo existe como no futebol. Nós temos de ter um curso, temos de ter uma certificação, Ok. temos uma carteira profissional e, portanto, eu sou agente da IAF para representar atletas. Ok. Portanto, um atleta só pode negociar com uma prova ele próprio, ou então tem que ser com um agente certificado, porque há muitos agentes a enganar atletas e, portanto, a IAF teve que fazer isto para certificar, e nós somos obrigados a ter um seguro profissional. Caso eu, entre aspas, engane algum atleta e se o atleta fizer queixa de mim, esse seguro é ativado, eles são compensados, porque há muito os canianos são muito enganados e, portanto, há muitos atletas que são enganados porque o empresário diz ao caniano, olha, vens aqui a esta prova a ganhar 20 mil euros e na realidade ele ia ganhar 30 ou 40 e, portanto, ele sabe lá quanto é que ele vai ganhar. Sim. É tudo muito fácil de os enganar e se as pessoas não são sérias, é muito fácil e, portanto, e eu depois, ao início, estava com muita dificuldade em entrar, mas depois comecei a conhecer os organizadores e também tive a felicidade de ter uma Jéssica que foi top 10 em Londres 5 vezes e, portanto, e os organizadores privilegiam muitas atletas não africanas porque às tantas para a televisão e para os mídia, se é sempre um monte de canianas e etíopes a ganhar a prova, aquilo em termos de transmissão televisiva, pronto, lá vai um grupo, elas até têm todos os nomes parecidos e, portanto, eles privilegiam muito. Eu também agencio várias atletas brasileiras que, quando elas precisam para vir para a Europa e para outras provas no mundo, eu acabei por começar a agenciar uma, depois vem outra e fui sendo referenciado. É uma área que eu hoje já não exploro como explorei, porque fui-me focando mais nos eventos, porque a imprevisibilidade dos resultados é enorme. E, portanto, vocês imaginem o que é. Naquele ano, por exemplo, a Dulce vinha em primeiro na Maratona de Boston, e passou para 4 km, e vai ganhar 150 mil dólares. E de repente ganha 2 mil, passa para nona. E, portanto, se tu estás a organizar a tua vida financeiramente, a contar com os dependendo disso, Não, por exemplo, um agente ganha 10% do que o atleta ganha. Se estás a organizar os 15 mil dólares, de repente passas 15 mil para 200, e portanto é muito difícil gerires a tua vida em função disto. Sim. Aquilo era muito giro enquanto eu trabalhava sozinho. Quando comecei a ter uma estrutura à minha volta, eu pensei, bom, eu tenho que ter dinheiro para pagar os ordenados às pessoas. Exato. E portanto continuei. A questão disto é que eu depois vivia isto com muita intensidade e sofria muito com os resultados deles e com as coisas, não conseguia ter uma perspectiva, como era muito apaixonado por aquilo. E eu, por exemplo, sei lá, eu lembro-me de ir muitas vezes à Maratona de Londres com a Jéssica e com a Dulce, com elas, eu treinava sempre com elas nos dias antes, ia rolar com elas e às vezes era uma prova para mim, mas pronto, elas rolavam a 3,50, eu quando estava mais gordinho via-me aflito com elas, que elas rolavam sempre a abrir. E ia rolar com elas, e os outros empresários estavam lá todos a fumar charuto e não sei o quê, no bar do hotel. Epá, eu tinha um envolvimento diferente, e por isso é que chorei muitas vezes, também ri muitas vezes, e aquilo para mim eram quase se fossem minhas filhas, e eu vivia tipo 7 ou 8 vidas ao mesmo tempo, vivia a minha, vivia as delas, vivia os problemas pessoais delas, e pronto, e aos poucos fui-me desligando, mas para mim é uma das minhas grandes paixões, porque elas permitiram também estar em sítios que eu nunca estaria de outra maneira, estar em pistas de aquecimento dos Jogos Olímpicos, quer dizer, uma pista de aquecimento que é uma cena tipo bastas bancadas, sei lá, lembro-me de estar no meeting de Oslo e o Bolt sentar-se ao meu lado numa cadeira, tipo, pronto, o homem estava a aquecer, eu estava ali a ver o aquecimento delas e tipo, sentou-se o Bolt, e tipo, sei lá, estar no Hospitality da Nike, nos Jogos Olímpicos do Rio, e vir o meu fará com o tabuleiro e sentar-se ao meu lado e dizer, posso-me sentar aqui? Opa, estás à vontade. Tipo, ela perguntar-me se podia sentar ao meu lado. Tipo, senta-te aí. E depois a Jéssica estava a comer à minha frente e ela tinha corrido os 10 mil na noite anterior, e ele disse, então, como é que foi a prova, Jéssica? E disse o nome dela. E depois ele levantou-se para ir buscar a fruta e disse, pá, ele sabe o meu nome. Tipo, mas tu és das melhores do mundo, quer dizer, tipo, é normal que o homem saiba o teu nome. Pá, mas era o meu fará, tipo, tinha acabado de ganhar os 5 e 10 mil, não é? Tipo, a pessoa quase que pensa que eles são quase intocáveis, não é? Não, é isso, e tipo, na realidade é um tipo normal que está aqui, não é? Houve uma vez, há uma prova em Inglaterra, que é o circuito das Bupas, são várias,
Ok. E há uma que é o Great South Run, que é uma prova espetacular, que a Jéssica chegou a ganhar, e nesse ano ganhou o Gebre. E o Gebre Selassie ganhou a prova. E depois aquilo caiu um nevão naquele dia, e os Uau. voos foram cancelados e estávamos todos no hall do hotel. Eu estava sentado com o meu portátil ao lado, nisto senta-se o Gebre ao meu lado, e tipo, pede-me se pode ir ao meu computador para ver uma cena do bilhete dele. E tipo, pá, vou dar o meu computador ao Gebre Selassie, que na altura tipo, ganhava tudo. Pá, e quem gosta disto, é impossível ficar indiferente a isto, não é? Portanto, Sim. e acho que isso minimiza aquela coisa de estás tanto tempo longe de casa e por aí afora. Pá, são experiências que nunca mais te esqueces. Não, Ok. acho que isso ajuda tudo. Não é? Hoje em dia, então, já não fazes muito essa parte de agente. Não, estou cada vez menos e, portanto, é Ok. uma área que eu ainda faço por amizade, ajudando alguns atletas, mas é uma área que eu não. Era impossível gerir numa empresa como a HMS hoje em dia, tendo essa atividade e, portanto, nem sequer teria tempo para acompanhar os atletas, porque é uma coisa que exige uma dedicação muito grande e pronto, estou a descontinuar essa parte. É um bocado Muito isso, bem. com muita pena minha. Exato. Sim, ainda por cima também sofres porque realmente gostas. Não és só o agente que está lá para negociar, és um agente que Pois, acaba por sim, sofrer sei lá. muito e isso torna as coisas ficar complicadas. Quando a Jéssica foi terceira no europeu em Zurique, na maratona, tipo, eu ali dos 30 e, sei lá, dos 40 para os 41, fui na estrada paralela ao lado, a correr ao lado dela, aos gritos, até que veio um árbitro mandar vir comigo. Mas eu ia uma estrada ao lado, ok? Tipo, fiz ali 1 quilómetro com ela e o pessoal estava todo a ver na televisão, um monte de gente a reconhecer-me, tipo, eu ia maluco completamente ali. Eu estava a viver aquilo quase como se estivesse dentro da prova, né? Exato. Com uma mochila às Sim, costas, sim. com a credencial e tudo. Nem me lembrava que tinha aquelas cenas todas. Ia correr de sapatos de andar na rua e fiz ali 1 quilómetro a 3,20 e tal, que era o que ela ia. E nem me custou nada. Eu só fui parado porque o árbitro foi lá e eu, por exemplo, quando a Jéssica ganhou Hamburgo, a maratona de Hamburgo, eles deram-me a possibilidade de acompanhá-la enquanto levar os abastecimentos dela. A regra que eles têm é eu não posso aproximar a tantos metros dela, mas posso lhe dando instruções dos andamentos. Eu depois também tenho a noção dos andamentos e não sou treinador, mas tenho as noções. Eu levava um plano do que é que ela tinha que fazer. Eu depois ia à frente ver as outras, as quenianas, Ok. e ela chegou a ter 1 minuto e meio de atraso para as quenianas. E depois eu ia lá à frente de bicicleta ver, vinha cá atrás e olha, elas estão a morrer. Davas os splits. Não, e tipo, ia dizendo, olha, estás a ganhar tempo, elas estão a morrer. E quando se aproximava o abastecimento, eu acelerava na bicicleta, tirava o bidão da mochila e era eu que lhe dava, não era uma pessoa da organização, eu dava-lhe aquilo. Ok. E pronto, e depois fui andando, quando ela apanhou aqui em primeiro aos 32, ela trazia uma lebre, que até era amigo das quenianas, e a lebre disse, agora esperamos aqui. E eu disse a ele, não, ela agora passa. Eu disse, não, agora desvias-te para o lado. Portanto, que ela se desviou 3 ou 4 metros e mandou um esticão e foi-se embora. E depois inverteu-se a coisa que eu comecei a ficar para trás para ver se ela estava a ganhar tempo, né? Pai, foi uma emoção brutal. Nunca mais me vou esquecer disso na vida, né? Ela entra, e depois eu quase que entrava de bicicleta por a reta da meta adentro. Eles é que me mandaram embora porque eu para mim estava no Shitex total e foi uma experiência inesquecível, né? E, portanto, isso é difícil viver essas coisas se não for feito desta forma. E, portanto, mas ela também gostava que eu fosse com ela porque ela gostava da minha opinião e como sabia que eu também tinha corrido muitas maratonas, Sim. apesar a outros níveis, não é? Quer dizer, o meu recorde é 2,36, quer dizer, o recorde da Jéssica é 2,23, mas ainda assim, sendo eu um trambalazana, como se costuma dizer, 2,36 já é correr a 3,41. Exatamente. 3,41, uma maratona, já tens de correr alguma coisa, não é? E correres 42 km a 3,41. Pronto, e ela gostava de ouvir a minha opinião e as minhas experiências. Eu falava muito com elas sobre isso. E era uma grande paixão. E, portanto, permitia-me estar, sei lá, na Maratona Nova Iorque, um monte de coisas que hoje aplico nos meus eventos, copiei de lá. E, portanto, eu levava a máquina e estava sempre a tirar fotos. E como tínhamos às vezes que ir a conhecer percurso e não sei o quê, via como é que eles estavam a montar as coisas, via como é que eles faziam, ia lá tirar fotos, fazia filmes. E depois chegava cá e mostrava aos meus colegas, né? E eu costumo dizer uma coisa que gosto muito de dizer, é tipo, quando nós copiamos uma ideia, estamos a fazer plágio, mas quando copiamos muitas, estamos a fazer investigação. Portanto, o que eu dizia, eu copio imensas ideias, que é para dizer que estou a investigar e que não estou a Sim, misturas um bocadinho de cada lado e acabas por exemplo, aquela cena que nós temos na São Silvestre de Lisboa, da Guerra dos Sexos.
das mulheres saírem à frente dos homens e não sei o quê. Eu copiei isso da guerra de sexos do triatlo. Exato. Fui ao triatlo aos Estados Unidos com a Vanessa e copiei a ideia. Portanto, não inventei nada. Portanto, é um bocadinho, está tudo inventado, né? Basta aplicar as coisas. Exato. Portanto, vamos passar mesmo agora para essa parte, que é, tens o CEO, podemos dizer assim, da HMS Sports. Sim. Pronto. E organizas, lá está, uma das grandes provas cá em Portugal, organiza-se São Silvestre de Lisboa, o Silvestre de Lisboa. Sim, São Silvestre de Lisboa, o Triatlo de Setúbal, exatamente, que são provas com uma dimensão bastante grande. Pessoalmente eu adoro a São Silvestre de Lisboa, eu já fui lá top 10, eu adoro aquela prova, há muito tempo que não a corro porque acho que já nem ia conseguir correr. Eu também fiz top 10. O Hugo também já fez top 10. Fiz top 10. Temos aqui 2 top 10 na São Silvestre de Lisboa. Qual é que foi o teu tempo? 32... qualquer coisa, 32-12, uma coisa assim. Estás fraquinho, Paulo, vais quase um minuto. Sério? Fiz 31-19, pá. Eu ganhei ao Bruno Paes. Apanhei um francês que fez-me a prova. Eu nesse ano estava eu a sair da rotunda lá em cima, do Marquês. É 1 quilómetro a descer até à meta. 1 quilómetro a descer e estava o Bruno Paes com o grupo de triatletas a entrar. Olhámos-nos todos nos olhos, assim, tipo... aquela prova tem uma mística brutal e aquilo surgiu de uma ideia e pronto, e foi crescendo e acho que hoje pronto, é imparável e portanto tem corrido muito bem. Na realidade a HMS já fez mais de 150 eventos, a HMS vai fazer 15 anos e já fez mais de 150 eventos entre triatlos, corridas, coisas para empresas, já fizemos mais de 150 eventos, já passaram mais de 150 mil pessoas pelos nossos eventos e portanto já é uma coisa que tem alguma alavancagem muito grande e, portanto, sim. Mas o que nós tentamos fazer nos eventos e as pessoas gostarem tanto, primeiro mais uma vez, é a paixão, não é? Eu digo isto muitas vezes, o segredo, eu não invento nada. O que eu tento fazer é tratar os atletas como se eu fosse tratado e, portanto, como eu gosto de ser tratado. E eu agora estou a tentar desenhar um segundo triatlon em Portugal, que vai ser em outubro do próximo ano. Vamos ter uma espécie de circuito. Boa. E já fui ver percursos, e já andei lá de bike, e já experimentei, e não sei o quê. E portanto, eu todas as provas que organizo, corro as provas antes, para perceber se isto vira bem aqui, se não vira. Não marcamos as coisas à toa, não fazemos as coisas à toa, porque às vezes sobe aqui, vira ali, não sei o quê. Isto não faz sentido nenhum, tipo, e às vezes faz, outras vezes não faz. Sim. E eu gosto muito de ter essa experiência. Eu conto muitas vezes uma história de uma colaboradora da HMS, que ela é responsável pelo staff nos nossos eventos. E eu dizia muitas vezes assim, o staff tem que dar nas garrafas de água o primeiro estalinho. Aquele primeiro estalinho, antes de entregar a garrafa ao atleta. Aquele estalinho que não entregam a garrafa aberta, mas já tem que ir primeiro. Exatamente. O staff refila, isso é uma grande coisa, e não sei o quê, e já viste o quê? Eles são muitos, levam luvas, estão lá, abrem as garrafas e pleno instante. E ela sempre, eu tenho quase a certeza que ela ignorava essa minha instrução. Mas pronto, e ela devia dizer a uns abriam ou não abriam. Até que um dia que ela foi correr a Marginal à noite, foi a equipa toda, foi a empresa toda a correr, e ela teve que beber, e ia com as mãos suadas, e não conseguiu abrir a garrafa d'água. E depois chegou ao fim a me dizer, olha, não consegui beber, não consegui abrir a garrafa d'água, só no fim é que pedi um senhor que tinha força e que me abriu a garrafa d'água. E eu disse, estás a ver, por alguma razão eu explicava aquilo, porque às vezes as mãos vão muito molhadas, e vês-te aflito para abrir a garrafa d'água. Só que é aquelas coisas, aqueles pormenores que quem não passa, às vezes não consegue entender o lado. Sim, é um bocado isso, é como por pedir, exemplo, as pessoas também me perguntam porque é que nós no Triatlo Setúbal fazemos o T2, a transição 2, nós é que vamos arrumar a bicicleta dos atletas, nós é que o saco deles está lá, há lá tipos a fazer transições de 25 segundos, quer dizer, aquilo parece taças do mundo, não é? Uau. Largo a bike, esse pormenor da bicicleta só é feito em provas com os prós, não é? Não, em rota e só os profissionais. Não, toda a gente. Fazem para todos. E o que é que eu penso? Eu lembro, no Havaí penso que também fazem, assim. Para toda a gente não sei, mas acho que sim, talvez. Fazem para os prós. Para os prós eu sei que fazem, agora fazem. Para os outros não sei, mas sim. Mas em ROT está sim, mas é algo é muito exclusivo. Fazem para toda a gente. ROT tenho a certeza absoluta que fazem para toda a gente e porque eu não sou pró e fizeram para mim. E portanto, mas o que é que eu penso? Assim, eu tenho ali essa possibilidade de fazer isso. Dá-me uma trabalheira gigante. É claro que dá.
tipo, tem que ter ali 20 pessoas a arrumar bikes e depois tem as bikes todas organizadinhas. O que é que eu quero? Eu quero é que a pessoa salte da bike, tenha que correr ali uns metros, troque de roupa e comece a correr. Não tem que andar ali com aquilo à mão. E depois há muitos que não se descalçam, vão ali, parece que vão andar de socas. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, se eu puder criar uma coisa que facilite a vida às pessoas, por que não fazer isso, não é? Aliás, eu tenho N conversas com a Federação sobre isso e regras que existem e tal. Pronto, e já me chateei algumas vezes com a arbitragem, por quererem desclassificar um atleta porque ele pisou 1 centímetro a linha vermelha no triatlo longo de que a pessoa vai fazer 7 horas. Eu até entendo que os tipos que vão discutir a prova, agora um amador que vinha já todo empenado, desmontado a bicicleta, pisou a linha, vai levar um penalti de 5 minutos. São coisas, é o bom senso, no final do dia. E eu defendo muito isso, e tenho falado com muitos presidentes ao longo dos anos sobre estas coisas, e defendo muito que tem que haver também aqui alguma margem de flexibilidade. Mas isto dos eventos é um bocadinho isso, é tentarmos aplicar as coisas. Eu antes de Cascais começar com o Alf, e primeiro com o Olímpico e depois com o Alf e por aí afora, eu queria muito fazer um triatlo em Cascais, mas achei que a minha empresa não tinha maturidade suficiente para fazer uma coisa como deve ser. Eu próprio achei que não me queria mandar para fora de pé e acho que foi no timing certo. E portanto não estou arrependido disso. Setúbal esgotou todos os anos. O ano passado tivemos 900, uma prova que não é um Ironman nem nada que se pareça. Com 900 pessoas é brutal. Incrível. Temos 200 estrangeiros a vir à prova, pessoas que vêm, começar a ver um grupo de 6 polacos para cá fazer a prova, belgas, ingleses. Impressionante. Portanto, tivemos imensa gente estrangeira com pouquíssima comunicação lá fora e, portanto, eu acho que a prova tem um potencial muito grande de crescimento ainda. A Serra da Rábida é muito gira e tentamos tratar bem as pessoas. E eu acho que a minha ideia é criar ali uma entre aspas, uma love brand, desculpem o estrangeirismo, mas é um bocadinho isso, é que as pessoas queiram ir ali porque é uma experiência de facto diferente. Porque eu costumo dizer, organizar corridas 10 km toda a gente organiza, é montar um pórtico, pôr umas grades, um tapete de cronometragem e bora lá. Sim. Mas porque é que umas toda a gente lá quer ir e as outras só lá vão 500 ou 1000? Tem que haver fatores diferenciadores. Por isso é que nós só temos 14 eventos por ano e temos concorrentes nossos, empresas concorrentes nossas que organizam 60 corridas ano. Eu prefiro focar-me em coisas boas que possam valer a pena e que trabalhe 6 meses para aquela coisa do que estar todos os domingos a fazer uma corrida. Não é mesmo essa a estratégia. Surgiu-me aqui uma questão, que é, estavas já aqui a abrir um bocado o jogo, em que para o ano estás a tentar, ou poderá haver outro triatlo longo aqui em Portugal. Estás a tentar, ou tens uma ideia, ou um sonho até, podemos dizer assim, em criar quase uma marca como um challenge, Ironman? Pronto. Era quando começámos aqui a falar deste ambiente. Posso admitir que tenho e que acho que vamos conseguir concretizar a primeira etapa para o ano. Já temos um evento muito, muito bem encaminhado e quero fazer coisas... Quero uma coisa que seja completamente o oposto. Enquanto Setúbal é muita subida, muito, muito, muito duro, de facto, quero uma coisa... mais acessível. Para médias de 40 e tal a hora e que a malta possa andar... Ou seja... os 2 patamares, campeonatos entre elas, quero crescer um bocadinho por aí, não me quero substituir à federação, mas ainda não é a altura, mas não estou para aí virado, mas gostava mesmo de fazer isso e vou tentar fazer isso, porque acho que agora nós já temos a embalagem e não é que eu não tivesse o know-how, mas a minha equipa não está virada para o triatlo. E agora sim já começa a perceber de facto o que é o triatlo e as minhas colegas costumam dizer lá no escritório, quando é assunto de triatlo de Setúbal é para tudo. Elas dizem, o chefe aprova tudo o que é para o triatlo de Setúbal, tudo o que elas pedem dizem que eu aprovo tudo, porque eu de facto tenho uma grande paixão por o triatlo de Setúbal e pronto, e durante 3 anos perdemos dinheiro. Portanto, uma realidade é organizámos os 3 primeiros anos a perder dinheiro, depois deixámos de perder dinheiro, mas tivemos que apostar e tivemos que acreditar, não é? Que até aí ninguém acreditava que aquilo podia crescer, não é? E afinal, mas mesmo assim, na primeira edição tivemos 250, quer dizer, não foi mal. Sim, para o triatlo que é um triatlo bastante particular, é um triatlo duro, não é uma... Sim, é duro, claro, tem 1000 de acumulada, vai. Exatamente, portanto não é uma coisa que toda a gente queira, portanto, muitas vezes assim à partida, e o crescimento teve... Temos coisas para melhorar, temos que convencer a Federação a levar mais árbitros, há coisas que nós não controlamos, mas podemos começar a controlar. Por exemplo, o primeiro ano de cronometragens foi a Federação que fez. No ano seguinte, comprei o meu sistema de cronometragens e passei eu a fazer. Não estou dependente da Federação para nada, nesse aspecto.
os percursos sou eu que os monto, ou seja, aquela é uma prova que é 99% montada pela HMS e, portanto, e por os nossos parceiros, que neste caso é a Câmara e é o Lidl. E, portanto, somos nós que montamos o evento. Não, a Federação, a única coisa que tem ali de responsabilidade é a arbitragem, nada mais. E o resto é a HMS que faz tudo, desde meta, partida, classificações. E por isso é que conseguimos ter transmissões em real time, conseguimos ter essas coisas que a Federação não está preparada. Não está muito à frente, ok. Foi um step up. Foi um step up. Que a Federação não pode querer ser uma empresa de organização de eventos. Exatamente. Tem que organizar os campeonatos já vamos fazer uma exatamente, eu ia agora Peraí, deixa-me só agora mais uma também só por curiosidade, que é, ok, a HMS neste momento muito focada em termos de triatlo e atletismo. Já falámos aqui, porque eu comecei aqui a ler um bocadinho, que tens um sonho de quase transformar isto num challenge ou num Ironman. A minha questão agora parte um bocado mais para o lado oposto, que é, pensas também em outros desportos? Em crescer para outros desportos, ou achas que estes são os desportos que te vais manter? Olha, David, eu tenho tentado dar o passo à medida da minha perna, e houve uma altura que quando criei a minha empresa tinha imensos sonhos, ok? Tipo, bora, eu por exemplo, eu conhecia os diretores das maratonas todas, olha, bora lá começar a levar amadores às maratonas, mas eu não percebia nada de viagens, marcar aviões, hotéis e não sei o quê. E então tinha isso, tinha agenciamento de atletas, tinha provas, tinha não sei o quê. E rapidamente comecei a perceber, olha, quando queres ir a tudo não vais a nada. Exato. E por isso é que eu dei um passo atrás e, portanto, fui fazendo as coisas com mais calma. O que é que nós inventámos com o confinamento? Eu não sou muito de ficar parado e nunca fui, e por isso é que também criei uma empresa com 18 anos, não é? E quando ninguém na minha família tinha um histórico empresarial e por aí fora, pedi dinheiro ao meu pai para criar uma empresa. Que era a Trimania, que era o nome da empresa, que foi a minha primeira empresa, criei quando entrei para a faculdade. Mas depois já podemos falar muito rapidamente sobre essa primeira empresa. E eu que foi antes da HMS, eu quando tento dar o passo maior que a perna, eu tento ser muito cuidadoso, porque já me dei mal com isso, e por isso é que é um bocadinho de cada vez. Sempre esta história da loja online da HMS, eu já tinha esta ideia há muito tempo. Aliás, o meu informático, por acaso é o meu cunhado, que ele trabalha comigo desde o início, é quem está comigo desde o início, ele até me mandou a nossa primeira loja online e ainda nem havia HMS. E ele disse, olha, estás a ver, já pensávamos disto na altura. E ele programou, porque ele é programador, programou uma loja e fez uma loja que nunca chegou a ir para o ar, mas tínhamos uma loja, e disse, estás a ver, ainda nem havia HMS, já queríamos ter uma loja online. E, portanto, e a loja agora todos os dias temos vendas. Vendemos para todo lado, ainda hoje fizemos 2 vendas para o Porto, dois sapatos da Oca vendemos para o Porto. E, portanto, uma coisa que eu há um ano nem pensava ter. Mas o confinamento levou-me a fazer isto e a dar aquele passo. Sentidos. Não, e a dar aquele passo que me faltava. E eu comecei a pensar, eu tenho um call center permanente na empresa, eu tenho 2 pessoas que atendem o telefone. Eu tenho 2 pessoas a tempo inteiro para atender telefones, para esclarecer dúvidas. Tenho um armazém, tenho sistema de faturação, conheço as marcas todas, tenho logística para fazer as entregas, tenho sempre gente no escritório, conheço as marcas, consigo fazer compras. Mas lá está, era um passo que já tinhas capacidade para dar e não foi. Claro, e não tinha dado, e tipo, na realidade era um bocadinho isso, e conhecia as marcas, trabalhei muitos anos, voltando aqui muito rapidamente atrás, eu quando comecei a fazer triatlo, na primeira vez que fui a Rote, tinha 19 anos, não é, eu disse 18, mas era 19, fui ver Rote, cheguei a Rote, fiquei deslumbrado, como vocês devem poder imaginar, chegas lá, vês um stand da Zip, a prova na altura era patrocinada pela Nike. Eu tenho a t-shirt de quando eu tinha 19 anos, de Nike, a Nike, a Iron Man Nike, tem o swoosh da Nike, não sei o quê, às vezes ainda ando com essa t-shirt, tem 30 anos, ainda ando com ela. E na altura, aquela feira era uma coisa, não havia nada daquilo cá, eu cheguei lá, tipo, puto, autenticamente, andei a pedir cartões às marcas todas, cartões de visita, e na altura namorava com a minha namorada, que hoje é a minha mulher, e a mãe dela tinha um fax em casa. Eu ainda tenho essas cartas. Eu escrevi uma carta à mão, em inglês, e mandei para uma série de marcas. Mandei para a Zip, para os Estados Unidos, fui o distribuidor da Zip em Portugal durante uma série de anos, mandei para a i5 em Inglaterra, mandei para a Schwalbe, mandei para uma série de marcas. i5, sim. E fui, sim, entretanto, eu, o Jordão, o Mário Machado, que é do Colarense, não sei se sabem quem é que é, sim, o Mário. Mário Machado era meu sócio, nós os 4 numa conversa, dizer, olha, bora lá os 4 ser sócios. Era eu, o Jordão, o Mário Machado e o Paulo Nunes, o filho do Sr. Jorge Nunes. Também era um triatleta na altura, era dos melhores júniores. Então criámos uma empresa.
Pronto, só que eles criaram aquilo porque acharam giro e não sei o quê, mas um mês depois eles disseram, epá, afinal isto está-me trabalho, e portanto, uns meses depois acabei por ficar sozinho. Na realidade a ideia também tinha sido minha e aquilo não era a vocação deles, não é? Eles não estavam para aí virados. E pronto, eu tive a Trimania durante muitos anos, até que a vendi, como também a minha, mas acabei por a vender, ali numa altura em que a minha mulher engravidou de gêmeos, do meu filho André e da Inês, e ela teve uma gravidez de risco e na altura, isto já faz 18 anos, e acabou por ficar ali uns meses de cama, e eu tive ali um momento de fragilidade e num treino de corrida com um amigo meu, ele disse, meu sonho era ter uma empresa como a tua, eu disse, então eu vendo-te. E então vendi a empresa no meio de um treino de corrida. Uau. Mas eu tinha tanto gosto por isto, que uns meses depois já estava a agenciar os atletas e depois criei a HMS logo a seguir. Portanto, a história é mais ou menos um bocadinho assim. Por isso é que eu tinha esta coisa da loja online e esta expansão eu prefiro fazer bem as corridas, ter bem a loja online e também descobri uma nova área de negócio que nós não tínhamos e descobrimos-la com o confinamento, que eu apercebi-me que sou das empresas que têm mais estruturas em Portugal. Nós temos um armazém grande em Sintra, temos um caminhão enorme, onde transportamos tudo, que só usávamos para nós, mas eu durante o confinamento apercebi-me que tinha ali aquilo parado e que podia alugar. Por exemplo, as grades das marchas de Lisboa, este ano eram todas da HMS. Estamos a falar das marchas populares. E, portanto, festivais de música, agora todos os fins de semana estamos a alugar. Sim, conseguiste rentabilizar. Uau, isso é pensar muito à frente. David, eu tinha aquilo parado e comecei a pensar assim, pá, isto está a ganhar pó, não tenho estamos a rentabilizar isto. Sim, bora lá alugar isto a concertos. E, portanto, uma grade é uma grade, não é? Não tem que estar só em provas de desporto. Aliás, e neste momento não temos capacidade de entrega para os pedidos, que é uma coisa ridícula, não é? E, portanto, descobrimos uma nova fonte de rendimento que não tínhamos e é um bocadinho isso. Agora, eu quero fazer coisas bem e não quero fazer muita quantidade, porque eu acho que o erro é quando se tenta querer ir a tudo. Prefiro fazer bem e poder ir aos poucos valorizando isso. Sim, um bocado essa é a minha estratégia. E olha, aproveitando já aquele balanço que estávamos ali e depois acabámos por voltar atrás para também não estarmos a saltar à frente de temas, tu disseste, e esta pergunta eu construí com base no que eu li na revista Triatleta. Na altura, era uma revista na altura dos candidatos à presidência da Federação, em que tu disseste e chamou-me a atenção que a Federação devia de pensar e ponderar passar a organização das provas para empresas profissionais, como é o caso da HMS Sports. A minha questão é, se houvesse o convite para a HMS Sports, a HMS Sports estaria disponível a fazê-lo? E se achas que seria viável do ponto de vista financeiro atualmente para a Federação fazer isso e como é que podia ser feito? Eu acho que a HMS não estaria disponível para estar a organizar triados todos os fins de semana, isso era completamente inviável. O que eu acho que a Federação devia fazer, eu tenho dito isso a vários presidentes, que eu acho que a Federação devia proporcionar condições às empresas privadas para organizarem eventos com mais qualidade. Isso é que é a minha visão, ou seja, dar incentivos aos clubes para organizarem eventos, clubes e empresas para ser mais promoção, para eles conseguirem organizar mais facilmente os eventos. Não sei se me estou a fazer entender. Porque ou seja, a tua ideia é deixar o que é cerne da competição nacional para a Federação, sim. Ou seja, por exemplo, campeonatos nacionais têm que ser exatamente. Tudo o resto, tentar arranjar uma forma para promover mais triatlos melhor organizados para atrair mais pessoas. É essa a minha visão, porque a Federação não tem estrutura, porque a Federação mata o staff. E isto é recorrente, matam o staff completamente, porque eles... E depois há erros que são cometidos, que as pessoas às vezes estão tão estressadas que não pensam. Por exemplo, este ano em Quarteira, eu organizo muitas provas, eu não consigo estar numa prova e não tá, eu em Oeiras, aquilo estava-me a fazer uma confusão imensa, porque eles, eu não queria estar a dizer mal, isto não estou a dizer mal, era um facto. Aquilo nos veteranos havia 2 partidas e aquilo foi mal explicado no dia antes, a coluna estava virada para o mar. E eu fui dizer à pessoa que estava a falar, disse, vira a coluna para os atletas, ninguém está a ouvir nada. Porque eles não tinham ido lá ouvir se as pessoas estavam a ouvir. E eu, como ia fazer a prova, eu tentava dizer a um colega meu de equipa, tenho que deixar de vir fazer triados porque eu não consigo estar focado na prova. Estou a ver se a grade está bem montada, isso não sei o quê. E, portanto, aquilo mexe-me com o meu sistema nervoso. Em Quarteira, e poucas pessoas sabem disto, a partida era para ser dada naquela praia. E depois foi mudada para a praia da esquerda.
para a praia da esquerda, não sei se estiveram em Quarteira. E portanto Não, aquilo tem aquele sim, pontão. sim, foi. Sim, E a praia estava muito forte. Foi mudada mudada porque eu fui dizer, porque eu fui nadar e voltei cá fora e fui ter com a pessoa responsável pela prova e fui dizer, que é o Hugo Naia, e fui dizer, Hugo, a partida não pode ser aqui, isto vai dar uma barraca. E ele disse, mas faltam 5 minutos. Opa, atrasas 5 minutos. Eu não consegui convencer. Fui ter, onde é que está o Bruno E já Paes? agora, também nesse assunto, se tivesses tu a organizar a prova, tinhas cancelado a natação ou tinhas mantido? Não cancelava. Não cancelavas? Não, Okay. mudava como fiz. Foi o que eu lhe disse, eu não cancelava a natação. Não cancelava. E aquilo, eu não cancelava a natação e tinha feito como eles fizeram. Mas ele primeiro disse-me, não dá. E eu olhei onde é que está o Bruno Paes. Fui ter com o Bruno Paes, Bruno, tens que me ajudar a convencê-lo. Isto vai dar uma barraca. As pessoas não vão chegar à boia. Porque se entrássemos onde estávamos... Muita ondulação. Tínhamos que ir para a esquerda e a corrente estava a puxar para a direita, porque a boia estava à esquerda e o que eu disse, olha, vais para a praia da esquerda e quando entras, nadas a corrente vai-te levar para a direita. Para a direita, claro. Quem está cá de Sim, fora... eu lembro-me que já estávamos no alinhamento e do nada, vamos passar ali. Não, mas tinha que ser, tanto que toda a gente chegou à boia. Toda a gente chegou à boia. Sim. E portanto, aquilo não... E depois eles no fim vieram-me agradecer e disse, pá, não tem mal, eu não quero que me agradeças, nem tem... O que eu estou a dizer é, pá, aceita às vezes sugestões. E ele aceitou a sugestão. Por exemplo, houve um ano em Oeiras, quando deu aquela grande barraca, eu fui ter na altura com o Vasco e disse-lhe 3 ou 4 vezes, e isto vai dar barraca. Eu não sou dono da verdade, mas eu já tinha ido nadar, só que o Vasco, é aí que eu queria chegar quando dei estes exemplos. Ele estava tão absorvido com 50 mil coisas, porque eles não têm estrutura, porque depois são muito poucos para 50 tarefas. Não é? Porque, por exemplo, o diretor técnico da prova de Quarteira era o Bruno Salvador. Ele estava a resolver um problema no parque de transição lá em cima. O Hugo Naia, que era também o responsável da prova, nem era responsável pela água. E era ele que estava ali a alinhar as pessoas para a partida. Quando o Bruno Salvador estava a resolver outro problema. Portanto, são manifestamente poucas pessoas que trabalham a semana toda e depois ao fim de semana levam com aquela estucha da prova. Epá, é impossível. É uma grande tarefa. E é uma tarefa brutal e por isso é que eles têm dificuldade em aguentar lá as pessoas. É a minha visão para a coisa e portanto não... Sim. Eu acho que se deviam criar, era preferível haver menos triatlos do que estar com este conceito de todos os fins de semana e as coisas estarem com melhor qualidade, coisas feitas mais à séria. Não é que as pessoas não se esforcem, não tenham boa vontade. Não é nada disso que eu estou a dizer. Não estou a dizer mal das pessoas. As pessoas já estão aí queimadas. Exatamente, é isso. Sim. Depois não têm tempo para gozar as folgas. A Federação está como está financeiramente, não tem dinheiro para pagar as coisas. Quer dizer, e é um bocado... Entramos aqui numa pescadinha ramo da boca. Também não atrai os patrocinadores. Não é? Sim, e mesmo assim agora está a melhorar um bocadito. Vá. Sim, mas eu, por exemplo, eu ainda não disse isto pessoalmente às pessoas, faço intenções de lhes dizer. Mas eu acho, por exemplo, que esta situação que se passou agora com o Vilaça, com o Vasco e com a Melanie, 2 atletas que eu adoro, gosto imenso dos dois, mas gosto mesmo, sim. Eu acho que eles não deviam ter tornado aquilo público. É a minha opinião, porque eles estão a dar um tiro no pé eles próprios. Porque eles ao tornarem aquilo público, aquilo vai afastar os patrocinadores, as pessoas vão comentar, para o triatlo é só confusões e é só escândalos. Eles não o deviam ter feito. Okay. E mais, e depois o Sérgio Dias também não se defendeu publicamente. Ou seja, dá quase como se fosse culpado, que também acho que ele não teve bem nesse aspecto. E os atletas perderam uma excelente oportunidade na Assembleia de Eleição de Delegados se candidatarem. O Vasco Vilaça nem se candidatou a atletas de elite. Vocês por acaso sabem qual é a única categoria que não elegeu os atletas, os delegados todos? Elites. Atletas de alta competição. Sabem quantos é que foram eleitos? O Miguel Tiago Silva e a Matilde Santos. Mais ninguém foi eleito. Sabem quantas vagas haviam? 4. A Melanie candidatou-se, não votou, não teve votos. O João Pereira candidatou-se, não votou. Sabem quantos candidatos houve? 4. O Vasco Vilaça candidatou-se, não se candidatou. E o que eu digo é, deviam-se candidatar e nas Assembleias Gerais, que é o local próprio para se falar dessas coisas, vai-se questionar as coisas. É lá que se questiona as contas. Portanto, amanhã vai acontecer, sexta-feira, vai acontecer a Assembleia Geral de Aprovação de Contas. É lá que se pede a aprovação e a explicação das contas. Olha, porquê que gastaram tanto dinheiro em deslocações? Eu sou delegado, quer que me expliquem. E o que eu acho é que as coisas têm que ser feitas e têm que ser ditas nos sítios certos. Neste momento, a Federação, por exemplo, em relação ao Olímpico, em relação à condução da modalidade, há uma série de coisas que eu não concordo.
Mas eu tenho dito às pessoas, agarro no telefone e ligo às pessoas, na próxima Assembleia Geral, com os outros delegados todos, irei questionar as coisas como delegado, que tenho esse direito de o fazer, não é? E, portanto, é lá que eu vou tentar esclarecer as coisas e tentar fazer passar a minha posição para quando for algo que seja votado, os outros delegados ouvirem a minha opinião e pensarem no que está a fazer. Lavar roupa na praça pública só prejudica a modalidade, porque eu conheço pessoas de muitas modalidades, conheço pessoas do IPDJ, tenho amigos em várias áreas e depois as pessoas, como sabem que eu sou maluquinho do triatlo, dizem, epá, a tua modalidade, aquilo está lá tudo à porrada uns com os outros. Epá, claro, as coisas passam. Imenso. E os atletas às vezes pensam que ganham muito com isso e não ganham nada. Eu sempre disse isto, eu disse isto à Vanessa Fernandes, vocês, quando a Vanessa teve aquele escândalo todo nos Jogos Olímpicos, eu fiquei tristíssimo quando aquilo aconteceu, porque eu pedi-lhe várias vezes para ela não comentar as provas dos colegas, e ela foi comentar a prova da NAID, vocês não se devem lembrar, já foi há muitos anos, foi em 2008, e aquilo caiu muito mal, os outros atletas depois chamaram-na todos lá a uma sala, e ficaram todos zangados com ela. Quem era ela para comentar a prova do Marco Fortes? E da NAID Gomes tinha acabado de ser eliminada, quem é ela? Exato. Só porque ganho uma medalha, não é? E estava a comentar um colega de profissão, não é? E quanto mais numa federação, saímos todos prejudicados. Por exemplo, eu neste momento, eu não entendo, eu já perguntei isto, como é que há um campeonato da Europa e que não vai ninguém da federação representar a federação? Não entendo. O campeonato da Europa na Polónia, não entendo. Foram 2 treinadores, um que foi do Torres Novas e um do Olímpico. E portanto foi o Paulo e foi o Jorge Canuto. Paulo Antunes e Jorge Canuto. A acompanhar os atletas. E portanto, não entendo, sinceramente não entendo. Acho que a Federação tem, penso que são 7 diretores, que são não remunerados, são pessoas que estão ali na direção, tem funcionários, vários, e portanto não se arranjava ninguém para acompanhar, não se arranjava um diretor para acompanhar os atletas. Portanto, o diretor teria que ter a parte institucional do acompanhamento. Porque é que tem que ser treinadores dois? Outra coisa que está a acontecer é, neste momento a Federação tem pouquíssimos treinadores, penso que são só 2, acho que é o Zé e o Lino. A Federação está-se a socorrer dos treinadores dos clubes para acompanhar. Para acompanhar, sim. Pronto. E eu no outro dia telefonei ao Sérgio Dias e perguntei-lhe quem é que pagava o ordenado dos treinadores quando os treinadores abdicavam do seu trabalho no clube. Por exemplo, o David treina os atletas do Sporting, se o David for acompanhar uma semana uma seleção qualquer, quem é que faz o trabalho do David? O Sporting. Ou quem é que faz o trabalho do Jorge Canuto? Porque hoje em dia os clubes estão estruturados que já não é aquela coisa do treinador que manda um Excel com o treino. Portanto, os treinadores estão presencialmente no treino, os clubes evoluíram. E no final do dia nós estamos a fornecer um serviço. Se nós estivermos a faltar, as pessoas estão a pagar por aquele serviço. Claro, obviamente. Portanto, o Clube Olímpico de Oeiras, neste momento, tem 7 treinadores. Se o Jorge Canuto vai uma semana para a Polónia, quem é que faz o trabalho do Jorge Canuto quando ele não está cá? Ou o Rodolfo Lourenço, ou a Bianca, treinador qualquer do Olímpico. Sim, claro. O Pedro Gaspar, quem é que faz o trabalho? Os colegas têm-se ajudado, mas isto tem os dias contados, não é? E, portanto, mas a Federação que me responde é que não há dinheiro para contratar mais pessoas, não há nada. Portanto, e depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. As contas não são aprovadas, o IPDJ não manda o dinheiro, e portanto estamos aqui reféns desta coisa toda. Os patrocinadores, depois as federações, mas isto é um mal geral de quase todas as federações, não têm equipas de marketing e equipas. A Federação neste momento está a comunicar muito melhor. Muito bem, exatamente. Muito melhor, não tem comparação. Sim. Está a comunicar, está a chegar mais às pessoas. Há que dar os parabéns, sem dúvida. Não, isso é verdade, e claro, está muito melhor, e nem há dúvida nenhuma. E portanto, muito mais ativa, está permanentemente nos eventos e a comunicação está bastante mais fluida, chega às pessoas pelas várias redes, está a funcionar muito melhor. O Filipe foi para lá, notou-se logo a diferença quando ele entrou. Agora, para chegar aos patrocinadores é preciso ter alguém que vá bater à porta dos patrocinadores, apresentar projetos, coisas estruturadas. Eu parece-me que estou a candidatar à Federação, mas não estou. Mas eu tenho esta visão para as coisas, porque também tenho esta perspectiva empresarial. E aquilo tem que ser gerido como uma empresa e, portanto, não pode ser gerido de outra maneira. O meu pai sempre me ensinou, temos que bater a 50 portas por dia, vai de certeza que vai-se abrir uma porta. É um manual de vendas, aliás. No fundo é tentarmos profissionalizar o máximo possível aqui a parte não só da organização, como toda a estruturação da Federação. Eu acho que é isso. Olha, eu quando me reformar, já disse ao Sedi, nós agora em brincadeira eu até disse que me ia candidatar contra ele nas eleições, nesta que o Sedi ganhou, disse que me ia candidatar contra ele e lançou-se um boato, assim meio em modo de brincadeira,
Portanto, o Sedi chegou a vir falar comigo a ver se era verdade. Eu disse, não, eu tenho a minha vida, não, mas admito que é uma coisa que eu gostava muito, e já disse isso ao Vasco, e um dia, quem sabe, se a vida não se vira para aí, 2024? para já não. Mais tarde ainda, não. mais tarde. Eu ainda tenho um sonho que me falta, aliás, tenho 2 sonhos que quero concretizar. Quero tentar-me apurar para o Havaí uma última vez, e portanto é no ano em que mudo escalão, que é em 2024. E gostava muito de voltar a Roth em 2026, que é quando faz 30 anos que fiz o primeiro Ironman lá. E, portanto, gostava de ter a possibilidade de voltar a fazer um Ironman no mesmo sítio 30 anos depois, e desta vez com o meu filho. O meu filho faz triatlo e já o desafiei em 2026 a fazer com o pai. E, portanto, eu gostava muito de ter esta Ele depois de 30 anos depois. É uma longevidade grande e só é possível para quem começa muito novo, que foi o meu caso, não é? E, portanto, eu, como fiz com 22 anos, chegar lá com 52, ainda poder ir mais uns, não é? Que eu espero não parar aos 52, fazer 30 anos depois é muito giro. Tanto que eu quando fiz Roth, fiz 20 anos depois, porque o António Jordan, que alguns se calhar que estão a ouvir não conhecem, mas foi selecionador nacional e um dos meus melhores amigos de sempre, e treinávamos muito juntos, ele faleceu. E eu tinha aquela coisa, tinha um dia que voltar a fazer-lhe uma homenagem, e não sabia o quê. Nós tínhamos ido a Roth naquele ano de carrinha, tínhamos levado aqueles dias todos lá a chegar, tínhamos feito ele tinha sido o meu treinador, porque nós éramos putos e ele andava na faculdade a estudar, ainda tenho as folhas que ele me escrevia, guardei isso tudo. E o Jordan fazia-me o treino, e eu na altura, em conversa, ia fazer 20 anos tínhamos ido a Roth, e em conversa ao jantar aqui em casa, para vocês verem o meu grau de loucura, em conversa ao jantar aqui em casa, a minha mulher disse, era giro, fazemos uma homenagem ao Jordan, não sei o quê. E eu disse, olha, então, já viste, era giro, vai fazer 20 anos que fomos a Roth. Isto foi em 2016. E ela disse, era giro e tal. Então, se calhar, até me inscrevi em Roth. E ela disse, era giro. Mas ela nunca pensou que eu no dia a seguir estava a mandar um mail lá ao Félix a contar a minha história, a dizer que tinha ido lá há 20 anos, com um dos meus melhores amigos que tinha falecido e gostava de lhe fazer uma homenagem, porque as inscrições estavam esgotadas. Sim. Ele ouviu a minha história e abriu-me uma exceção, inscreve-te lá. E eu no mesmo dia fui ao site da Canyon e comprei uma bike que não tinha, só tinha BTT e comprei uma bike. E depois no mesmo dia, ou seja, 24 horas depois, cheguei a casa e disse à minha mulher, olha, já tem, porque o Félix respondeu-me logo, ao diretor de Roth, o dono da prova. E eu cheguei a casa e disse à minha mulher, olha, já estou inscrito e já encomendei uma bike, e tipo, ela quase me matou completamente. Mas pronto. Disseste que a bike tinha sido menos um 0 do que foi. Menos um 0, essa história toda. E a coisa gira é que o meu Garmin não trabalhou, houve ali uma cena qualquer, e eu fui completamente sem saber, o tempo que ia a correr a roda livre. E fui andando, e fiz menos 1 minuto do que 20 anos antes. É uma coisa giríssima. Tipo, eu não sabia se ia para 10 horas, se ia para aqui 11. Estava completamente fora daquela cena. Tipo, ia a correr a estilo antigo, tipo como se tivesse um Timex, estás a ver? Sem referência de andamento, sem nada. E portanto ia completamente, a cabeça já não pensava a somar o tempo da bike com a maratona e a natação. Tipo, é para correr, é para acabar. E fiz 10 horas e 18, e portanto foi... Só se fizesses o tempo igual é que era... Então... Não, isso era lindo, foi por 1 minuto. Não, mas agora daqui a uns anos é para fazer 10, 17, pronto, 19, não, 18, 17... Não, tem que baixar das 10, se é velho, agora um gajo vai para velho, melhora. Ok, então, mas também estás a iniciar uma tradição de família, portanto, se queres lá o teu filho, depois 30 anos depois vai ele fazer já com o filho dele. Com o filho dele, era uma experiência gira. Roth é uma coisa, recomendo a toda a gente. Roth aquilo era de uma família, continua a ser, se calhar muita gente não sabe, porque Roth era o Ironman na Europa, e aquilo, entretanto, quando a Ironman foi vendida a um fundo de investimento, pediram muito dinheiro a Roth para continuarem a usar a marca Ironman. E o organizador tinha a melhor prova do mundo, para mim, de longe, mas é de longe, para mim, na minha opinião, e então ele disse, não preciso de vocês para nada, a minha marca, vão à vossa vida. Aquilo teve ali 2 ou 3 anos, eu achei, isto vai morrer, mas depois esquecem. Portanto, entretanto, quando há uma marca, o senhor faleceu, e o filho dele ficou à frente daquilo, o filho, a filha e a mulher do senhor, que são os 3, são aqueles que estão sempre a pôr fotos e não sei o quê. E ele, aquilo foi comprado por um fundo de investimento, parte, mas a condição é, a prova de Roth pertence à família,
eles têm 30% da marca Challenge. Por isso é que Ok. o grau de qualidade das outras provas não tem nada a ver com ROT. O pessoal pensa que ROT é Challenge, mas não. O fundo de investimento não toca em ROT, porque ROT é sagrado, aquilo é deles. Ok, Portanto, ok. e a comunidade em ROT, aqueles homestays em ROT, é rara a família que não recebe atletas em casa. Ok. Portanto, aliás, eu Muito quando fixe. fui lá 3 anos seguidos, fiquei sempre em casa de pessoas que não conhecia de lado nenhum e que ia lá ao site e escrevia. Uau, isso é muito fixe, é uma experiência. Por Eu acaso ainda é tenho aqui em interessante. casa, eu ficávamos aqui a noite toda, mas eu ainda tenho aqui em casa uma carta que recebi na altura, quando fiz a primeira vez rota em 96, não havia internet, okay? Não havia e-mail. E sabem como é que eles mandavam as fotografias para casa? Era uma folha A4 com as nossas fotografias cortadas em pequenino e coladas numa folha. E eu, na altura, recebi aquilo por correio na casa dos meus pais, que ainda viviam nos meus pais. E o meu pai mandou-me dar uma volta, que eu tinha que mandar marcos, que havia era marcos, não havia euros, Sim, né? sim. Eu tinha que mandar marcos para a Alemanha, uma grande confusão. E eu nunca comprei as fotos. E depois casei, não sei o quê, né? E um dia em Arrumações, a minha mãe, epá, tipo, sei lá, 15 anos depois, isto foi para aí há 10 anos, a minha mãe encontrou aquilo, disse, olha, encontrei isto, rota, não sei, pá, e eu tinha lá os thumbnails, mas em papel, colados, as minhas Uhum. fotos. Pá, andei à procura e tinha lá uma morada. Por a morada, que não havia e-mail, por uma morada descobri na net à procura. Então aquela empresa tinha sido comprada pela Marathon Photos, que é um dos líderes mundiais de fotos de eventos. Mandei um mail para a Marathon Photos, ou seja, pá, eu fui a Rota em 96, uma grande história, e não é que eles tinham os negativos e que tinham as fotos, e então comprei as Conseguiste rever fotos. as fotos? Não, consegui as Oh, fotos, tenho as fotos de 96. E uau. portanto tenho na minha sala e não sei o quê, tenho uma cena, e portanto as coisas são como são, e por isso é que eu tenho uma paixão. Eu já fui, a todos os anos vou a Rote ver. Este é o primeiro ano que não vou ver, os últimos 8 anos fui sempre ver. E levo sempre as pessoas da minha equipa, fazemos sempre lá um team building, e mesmo que eu não Ok. vá fazer, vou sempre ver, porque aquilo para mim, e todos os anos choro na bancada, e já vivi aquilo não sei quantas vezes, mas é impossível. Epá, tem que ser uma pessoa muito fria para não se emocionar com aquilo. Portanto, é uma experiência brutal. Impressionante. É, Ok. tem que lá ir Um um dia, dia, um os dia, dois. Vai um ter dia. que ser. Olha, agora, depois destas histórias todas, e lá está, tínhamos muito mais para ir, mas gostávamos de ir agora para a nossa parte final, que é sempre aquela parte mais descontraída. Temos aqui para além das perguntas rápidas, criámos aqui um pequeno desafio, tendo em conta que tu és organizador de eventos. O que é que nós pensámos? Vamos aqui desafiar-te aqui rapidamente a construir um evento com um orçamento ilimitado. E o que é que eu coloquei aqui? Basicamente, isto vai ser construído por tópicos, ou seja, a primeira coisa que tu tens de decidir é que tipo de prova é que organizas, ou seja, que modalidade, neste caso, se calhar, entre corrida e triatlo, não sei. Não, triatlo, isso não há dúvida. Triatlo? Sim, Ok. não tem dúvida, sim. Só aqui uma parte, eu tinha sugerido que o desafio fosse: tinhas que organizar a melhor prova do mundo, mas ali no Rio Jamor. Que eu acho que isso é que era um grande desafio. Isso Não, é que mas é, isso há coisas que não estaríamos a dá. limitar. Há coisas que não dá, não. Exato, Mas mas pronto, continua. íamos fazer em triatlo. Depois, a distância. Distância, full, Full Ok. Ironman. full, sim. Agora, local. Local. Local em Portugal? Pode não ser em Portugal. Podes ir para Não, aqui é local. orçamento ilimitado. Pronto, eu defendo uma coisa, as cidades são de todos, ok? E portanto, eu defendo muito, custa muito que as cidades fiquem paradas para 1000 malucos andarem a fazer um desporto. E custa-me imenso, custa-me mesmo Sim. imenso, ok? E eu falo contra mim. E portanto, por isso é que os grandes Ironmans lá fora, andas ali um bocadinho na cidade e depois vais dar uma volta a Óbvio, grande, Frankfurt, exato. Rote, não sei o quê, não, pronto. Teria que ser fora da área metropolitana de Lisboa e teria que ser no interior de Portugal. Há montes de sítios, não me lembro assim nenhum. Não Ok. quer dizer que tenha uma ideia, que senão vocês vão logo ver onde é que é o próximo triatlon. Exatamente. Não Não posso pode dizer ser. Acho sítios. bem. Que era Ok, mesmo o que eu portanto- queria, que era mesmo o que eu queria, estou quase a convencer os senhores. E, portanto, está Portanto, quase. neste momento temos um Full Ironman Num triatlo no num interior. local do interior para evitar condicionamentos. Sim, um local muito onde fosse possível não transtornar as populações. Ok. Isso é... Agora, Mas que fosse devidamente próximo, devidamente central, num raio máximo de 100 km da grande capital. E, portanto, Ok. 100, 150 km. Ok. Agora, 3 pessoas que tu ias ter na tua equipa para organizar este evento.
3 pessoas? 3 pessoas que tu querias ter para te ajudar a organizar este evento. Tenho 3 pessoas da minha equipa que não mudava mesmo. Não vou tentar dizer os nomes, vocês não os conhecem, mas eu considero que neste momento tenho a equipa próxima da perfeita. Não é para estar a dar graxa a ninguém, é uma equipa que é estável há 6 anos e que é uma equipa que tipo, eu já não preciso dizer muita coisa e eles já, às vezes pelo meu olhar, já percebem o que é que eu quero. E eu estou numa fase de delegar cada vez mais e há coisas que eu às vezes nos eventos estou a ver a pessoa ao longe e ela está-me a telefonar e eu não atendo o telefone porque quero que ela resolva sozinha para não estar eu a dar a resposta. E as pessoas estão a conseguir dar conta do recado, porque eu quero chegar ao ponto de poder ir correr o triatlon de Setúbal e poder estar lá a desfrutar da coisa. E, portanto, não, vou estar sempre preocupado, mas quero chegar ao ponto, não quero aquela coisa de andar velho gaga ainda aos gritos e preocupado e estressado, quero passar o barco. Automático, eu sou muito a favor disso. Eu dou aulas na faculdade e muitas vezes os alunos dizem, pá, o professor vem para aqui e partilha montes de informações. Pá, sinceramente, eu acho que tipo, não vamos cá ficar, porque o segredo está nas pessoas que aplicam as coisas, porque as coisas estão à vista. Não adianta estar ali a esconder o fecheiro Excel, que eu faço de maneira... Quer dizer, eu não tenho o segredo da Coca-Cola, não é? Nem a fórmula da pólvora, não é? Quer dizer, é um bocado... E, portanto, por isso é que eu digo, eu não me importo, eu dou imensos cursos na Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, na Confederação do Desporto, dou várias palestras lá, agora vou dar um curso sobre a organização de eventos na Confederação Portuguesa do Desporto, 4 dias, e agora no mês de julho, e vou dizer como é que organizo as coisas, faço desta maneira, faço assim, faço assado, e tipo, e as pessoas chegam, você partilha imensa informação, nas outras formações ninguém diz nada, mas pronto, eu tenho um bocado essa teoria, porque o truque está em quem aplica. Portanto, essas 3 pessoas da minha equipa, eu tenho uma pessoa que me aconselho muito sempre e ouço sempre a opinião dele, que é o Bruno Paes. E, portanto, aconselho muito com ele sobre o que é que ele acha, sobre as coisas, e porque ele naquele ar calmo dele é muito observador e é uma pessoa que eu gosto muito da opinião dele para as coisas. Às vezes sigo, outras vezes não as sigo, mas gosto sempre de ouvir a opinião dele. Mas pronto, tenho 3 pessoas na minha equipa que seriam as pessoas que ficariam agora. Depois, altura do ano em que realizavas o evento? Altura do ano, primavera. Porque eu acho que Portugal, não tão bom para o norte da Europa, mas a altura da primavera, para as pessoas poderem treinar, acho que as pessoas conseguem ter uma vida familiar mais tranquila no inverno, início do ano, para treinar do que no pós-verão. Porque no pós-verão há muitos afazeres familiares e provoca muito stress familiar a toda a gente. Eu acho que o abril, maio, março, abril, maio é a melhor altura para as pessoas prepararem uma grande prova. É a minha visão para a coisa. Boa. Isso é uma ótima também perspectiva de quem tem família e tudo mais. E não, porque eu acho que tu estás a explicar à tua família que vais andar 7 horas de bike e a tua mulher quer ir para a praia com os putos. Tipo, olha, agora e depois andas todo roto e depois adormeces no sofá toda a hora e não tens paciência para nada. No inverno é diferente, as pessoas estão mais por casa, não saem tanto e... É mais chato para treinar, é assim, mas eu sou muito mais a favor dos eventos ali no abril, maio. E o nosso inverno não sendo tão rigoroso também. É isso, sim. Eu acho que as pessoas têm muito mais... Gostei disso. Acho que isso sim, não há muito importante. Tantos pratos de caracóis e essas coisas que distraem a malta. Agora esta aqui, que eu não sei se eu acho que consegues dizer, mas pode ter aqui um bocadinho de influência, que era o patrocinador oficial do evento. Olha, eu acho que... as grandes marcas que patrocinam os grandes eventos internacionais são marcas de grande consumo, normalmente distribuição grande consumo, estou a falar do Lidl, Continente, na grande distribuição, grande consumo, são as grandes marcas automóveis, se vocês forem ver a Ironman, teve muito tempo o patrocínio da Subaru e por aí fora, e depois coisas de nicho, e depois é a área da saúde, sem dizer nomes, sem nada, acho que a grande estratégia de procura de patrocinadores para o desporto é a área alimentar da grande distribuição, isso é óbvio, portanto o Pingo Doce patrocinou agora a Marginal à noite, o Lidl patrocina uma série de eventos, o Aldi está a entrar numa série de modalidades também, o Continente não tanto, mas acho que isso é mais pela estratégia empresarial, mas também vai acabar por entrar, e depois as grandes marcas automóveis estão também todas a associar-se a uma série de eventos, tipo a Maratona Nova Iorque é mega patrocínio da Nissan, depois, curiosamente, os alojamentos também começam a ser, o Airbnb, por exemplo, patrocina a Maratona Nova Iorque, é curioso, não é? E, portanto, e já patrocina mais maratonas a nível internacional. Como é que o Airbnb,
patrocina Vai uma estar maratona. Uma maratona. E Uma boa depois estratégia. é a saúde. Os hospitais privados, eu sigo muitos eventos nos Estados Unidos e no Brasil, e inspiro-me, são as minhas fontes de inspiração, são os eventos no Brasil e nos Estados Unidos. E eles, quase todos os grandes eventos, têm um patrocínio de um Tem hospital hospitais. privado. Nós cá já temos a Luz Saúde a entrar em alguns eventos, a CUF já está em alguns eventos, e o caminho é um bocado esse, porque as pessoas, a tendência vai ser essa, as pessoas vão viver mais, as pessoas vão ter uma esperança média de vida mais à frente, vão ter que cuidar de si, e portanto vão ter mais cuidados hospitalares, e portanto, eu acho que ainda falta esses hospitais a perceberem-se. Alguns já têm, a Joaquim Chaves já tem aquele check-up para desportistas e por aí fora, E mas já acho que tem um essa oferta ginásio. ainda não. Sim, sim, e já tem um ginásio agora e não está generalizado ainda. Portanto, os patrocinadores que eu iria procurar seria dentro desta Seria área. nessa área. Sendo que eu Ok. tenho uma grande afinidade com o Lidl, porque o Lidl acreditou no nosso projeto, e mais projetos eu tivesse para o Lidl apoiar, mais eles apoiariam, porque eles Ainda gostam bem. de trabalhar connosco. Ainda E bem. gosto muito desta visão que as pessoas do Lidl têm, que a equipa do Lidl tem, com os Lidl Stars. Acho que é espetacular o projeto que Muito eles Sim, sim, bom. criaram, sim, Muito sim, bom. sim. de apoiarem os atletas no seu projeto olímpico, no caminho olímpico, e são esperanças olímpicas. Não, e eu acho que é um projeto giríssimo, multimodalidade, não estão só focados ali numa modalidade. Portanto, o Lidl está no handball, está no vôlei de praia, agora está no voleibol também, está no atletismo, está no triatlo, está nas Sim, sim, águas sim. abertas, Está no portanto, judo. no judo. Está em Uma área tudo. que eu gostava muito, não falei há pouco, águas abertas. Acho que vai haver um crescimento brutal de águas abertas em Portugal. Portugal tem Ok. uma costa gigante. Gigante. Nós já organizámos as águas abertas no Creiro, na Praia do Creiro, em Setúbal. Quero organizar mais eventos de águas abertas e estou a tentar arranjar alguns sítios, aqueles de Charan, e portanto já algumas marcas, já uma marca americana com um conceito muito igual à Ironman, que vem este ano para Portugal, vai organizar uma prova na Madeira, que Ok. é o pessoal andar a fazer uma por cada sítio do mundo, com inscrições a preços proibitivos, mas na realidade oferecem menos do que as provas locais oferecem, mas a malta quer lá ir porque aquilo tem um nome Charan. Sim. Charan, Mas exato. É esse isso. conceito a nível internacional já existe e acho que as águas abertas têm uma grande margem de crescimento em Portugal. E depois, para terminar, para pormos aqui o evento, quais é que eram os 3 atletas profissionais que convidavas para a tua prova? Olha, um que eu adorava convidar e eu não desisto enquanto não conseguir é o Sanders. E Sanders. portanto, ainda ontem treinava, eu sou fã do homem, ainda ontem treinava com o Rodrigo Baista Com o Almeida, Rodrigo. que é um amigo meu, que é hiper fã do homem. E eu estava, tanto que nós, quando ele às vezes põe não sei o quê, nós vamos lá dizer, epá, tens que vir a Setúbal, e estamos sempre a ir lá pôr, o meu filho vai lá pôr, e às vezes ele pergunta sugestões, não, tens que vir ao Triado de Setúbal, porque ele agora anda sempre lá com os noruegueses, e os noruegueses estão muitas vezes em Rio Maior, a gente já sei, pá, vens a Rio Maior em Abril, estás cá e vens a Setúbal, e já dás aqui uma perninha. Pronto, epá, o Sanders sem O dúvida. Sanders. Eu sou fã Frodeno. Pronto, eu também adoro o Frodeno. O Frodeno, eu acompanhava muito o Frodeno, porque o Frodeno era o grande picanço com o Bruno Paes, até ser campeão olímpico, porque o Frodeno andava sempre ali, ou ganhava o Bruno, ou ganhava o Frodeno, ou ganhava o Bruno, ou ganhava o Frodeno, o gajo era gigante. E quando eu vi o Frodeno ao vivo, a fazer aquele retorno lá ao fundo, que recomendo toda a gente a ver esse sprint, eu estava ao lado da família do Noia, e eu pensei, não, o Noia não vai ser quarto. E o Noia é quarto, a mãe a chorar, a birranha, e toda a família do Noia a chorar, eu estava sentado ao lado deles. E tipo, eu nem queria acreditar, nem sabia o que é que havia a dizer às pessoas. E vejo o Frodeno, que era o improvável daquela coisa toda, no retorno atacou, e os outros ficaram todos pendurados. Incrível. Super sprint. E pronto, eu gosto muito do Frodeno também. O Frodeno. E por acaso nas férias passadas, no verão passado, fui a Girona, estive lá 4 dias e fiquei hospedado no hotel do Frodeno, Do Frodeno. lá no La Comuna, e depois ele tinha estado de férias em Maiorca, não estava lá, mas no dia que nós estávamos a vir embora ele chegou. E uma das minhas filhas, que é muito distraída, tinha estado em Rote no ano que o Frodeno ganhou, nós tivemos 4 dias a falar do Frodeno, e o Frodeno é a Emma Snowsill, é a mulher do Frodeno, era a Campeã grande rival olímpica. da Vanessa Da Fernandes. Vanessa. E eu Que- conhecia bem, da altura, que andava com a Vanessa e não sei o quê. Portanto, eles agora são casados. Ela, na altura, namorava com um rapaz australiano que depois morreu atropelado a andar de bicicleta. E morreram vários. Até foi um acidente com a equipa da Austrália de triatlo. Morreram 3 ou 4. E o namorado dela Porra. Ela teve muito tempo sem pedalar e com trauma com aquilo.
Uau. Depois ela juntou-se com o Frodeno já depois dos jogos, e naquela altura dos jogos eles não namoravam. E depois casaram, essa coisa toda. Os filhos e Dois tal. campeões Pronto, olímpicos no mesmo ano. e então chegámos lá, foi muito giro, porque nós estávamos já a pôr as malas no carro e o Frodeno foi buscar pão lá ao café dele. E a minha filha, que é assim muito despassarada, diz: pai, acho que eu sou ali aquele senhor que ganhou Ironman de Rote. Ela fixa as caras, mas tipo, eu não, mas esse é o Frodeno. Tipo, ela, não, mas o Frodeno não está cá. Ela, não, era ele. E eu entretanto tinha entrado no café. Então eu disse aos putos todos, estava com os meus filhos e mais uns amigos, que é tudo maluco por triado, o Frodeno está ali dentro, temos que ir fazer uma espera. Então o homem a fazer isto, então ele sai do coisa, estão uns 6 putos, todos à espera do Frodeno. Fizemos-lhe uma placagem, depois ele disse: olha, eu sou amigo do Bruno Paz, como é que está o Bruno, e da festa. E ele primeiro disse: é só uma foto, eu tenho que ir embora. Mas assim que eu lhe disse que conhecia o Bruno, tivemos ali um quarto de hora a falar e foi muito giro. E pronto, e fica lá no hotel dele, que é espetacular, e portanto, era o Frodeno, e gosto muito da Daniela Riff também. Sim, mas eu gosto muito da Daniela e o Sanders, sou fã, sigo lá as crónicas todas daquele maluco, sou mesmo fã dele e daquela coisa dele, e o Frodeno pela metodologia toda que está à volta dele, daquela equipa, super equipa que o gajo tem à volta, do detalhe. O outro sou mais apaixonado por ele pela maluqueira que ele é, não é? O gajo é sim. irreverente, mas eu não desisto de ter cá o Sanders no coisa. Quando o Rodrigo agora conseguiu entrar em direto lá em Santa Croix, não sei se vocês perceberam, ele entrou em direto na conferência. Sim, eu vi. Porque era um dos que estava lá a pedir para falar, e o Rodrigo conseguiu entrar em direto e fez-lhe uma pergunta. E deixou o Sanders todo atrapalhado com a pergunta, porque ele perguntou-lhe: olha, tu estás habituado a perder, mas tu estás preparado para ganhar, perder. sim. Sim, ele perguntou-lhe: tu estás preparado para perder porque nunca ganhaste, não é? Mas tu estarás preparado para ganhar. Se ganhas a prova, como é que vai ser a tua vida daqui para a frente? Porque o discurso dele após as provas é sempre o que é que tem de melhorar, o que é que tem de fazer, o que é que correu mal, e se correr tudo bem, o que é que ele faz, né? Acaba por ser sempre e foi isso que o Rodrigo lhe perguntou, e ele enrolou-se ali todo e disse: de facto não sei bem, se é uma área desconhecida, não sei o quê. Exato. E portanto eram estes 3 que eu adorava ter numa prova, e portanto muito bem. Eu acho que o triatlo é um bocado isso. Muito bem. Esta paixão. Ótimo. E pronto, com isto conseguimos compor o nosso evento, um Ironman, neste caso na primavera, no interior, mas próximo da Diga-se um Ironman, diz um full. Diz um full distance, exatamente, para também não estarmos aqui a misturar coisas. Não, nada contra Ironman, atenção. Sim, mas para separarmos, exato, porque a pessoa tem a tendência de dizer Ironman quando... Aliás, não sei se vocês sabem, por exemplo, o organizador do Ironman de Vitória, que agora já não é o organizador, agora é a marca, não é? Tinha uma prova tipo triatlo de Setúbal, não é? E, portanto, o senhor era também um aficionado do triatlo, como eu sou, e dizia nas redes sociais à boca cheia que nunca na vida aquilo seria a marca Ironman. Até que um dia a Ironman chegou lá e disse: olha, porque a Ironman tem esse conceito também, quando sim, uma prova... foi isso que acabou por acontecer também em Cascais, não é? Sim, mas em Cascais é um conceito diferente, porque em Cascais a prova era do Jorge e o Jorge tinha a prova 3 anos. E eles, ao fim, a Ironman o que faz é: tu compras os direitos para usar a marca, mas ao fim de 3 anos, se a marca quiser, fica com a prova. Ok. Com o Jorge. E é uma cláusula que eles têm, ou seja, a Ironman protege-se assim: se isto for uma treta, vou-me embora. Se isto for muito bom, fica para mim. E, portanto, o promotor... E então o Jorge ficou uma espécie de chairman, tanto que aquilo agora é gerido pela Ironman de Espanha, ou Ibéria, assim. Rote não, Vitória é diferente. A Ironman também faz isto, vê provas que são sem marca, chega lá e arrebanha logo aquilo e compra, fica logo. Foi isso que aconteceu em Vitória, porque em Vitória ele não quis pagar o FII à Ironman, porque quando a prova não é da Ironman, é tipo uma espécie de franchising, tu tens de pagar quase €500 mil. Exato, é isso, é pagar os direitos. Sim. Direitos, é como a Challenge e por aí fora, não é? Muito bem. Só que a Challenge é menos um 0. Era um bocadinho mais caro. Ok, acho que damos assim então por terminado. Foi uma conversa excelente. Obrigado. Acho que ainda havia muito mais para conversar e ainda agora atingimos aqui mais um ponto, mas isto já está super longo. Sim, portanto... eu acho que o Hugo é daqueles convidados que têm mesmo de fazer uma parte 2, uma parte 3. Vamos ter que fazer uma parte 2, parte 3. Marcamos aí praticamente, eu achei impressionante que nós, praticamente qualquer tema que nós puxássemos, tu tinhas sempre uma história que no fundo era impressionante sobre aquilo. E portanto, sempre esta questão dos atletas,
a falar do Frodeno, e tu tinhas a história com o Frodeno, das maratonas, são muitos anos e acabas de ter muitas histórias, e acho que só por si foi muito interessante este podcast. Sim, acabo por ter essas histórias com essa malta toda, e já são muitos anos a andar nisto, Exatamente. E pronto, e também levo isso, e Jogos Olímpicos e coisas, e portanto, por isso é que eu digo que para mim às vezes estar nos eventos e organizar eventos é fácil, porque eu faço o que gosto e tento aplicar aquilo que vejo, e eu não me acho mais perto que os outros, só faço as coisas com paixão e faço o que gosto, tenho esse privilégio. Não? Sim. Por isso é que às vezes, respondendo agora no fim, o que tu me perguntaste no início, como é que eu consigo fazer tanta coisa, acabamos como começamos, é porque gosto muito e às vezes o cansaço atenua, porque às vezes é difícil e tens muitos contratempos, não é? Este ano no Triatlo Setúbal, disse uma colaboradora minha, nunca mais organizo um triatlo, tu estás meses a planificar aquela porcaria, de repente vê o raio de uma nuvem, e pronto, e já não há prova. Pois foi, a parte da natação. Não, quer dizer, tens que encurtar aquilo e depois tens toda a gente a olhar para ti, e eu já fui aprendendo como é que aquelas coisas funcionam, eu não posso ir, por exemplo, quando chegou o capitão do Porto, ele chegava lá só meia hora antes da partida, aquele que diz faz prova ou não se faz prova, eu não lhe podia perguntar a opinião dele. Eu já aprendi isso, porque se eu chegar e dizer ao senhor capitão, então o que é que fazemos? Ele vai-me dizer, está cheio de nevoeiro, cancela a prova. Eu tenho que chegar lá com uma solução. E foi o que eu fiz. Eu disse, olha, os atletas preferem nadar 1000 metros a não nadar nada. Portanto, vamos fazer 1000 metros, ok? E, portanto, eles nadam aqui à beirinha da água. Pomos uma fila de canoas do lado dentro do rio. Garantimos toda a gente é vista. Os atletas vão nadar com pé numa dada altura. Se calhar vão. Mas é o quê? É preferível nadar isto do que irem fazer um duato. E eu peguei no microfone e expliquei isto aos atletas todos. Bem, uma salva de palmas, toda a gente eufórica, que ia haver prova. E o capitão do Porto ficou assim a olhar, e você tem canoas que chego para pôr tudo à volta? Tenho 40 canoas. Ele, então não está aprovado. Antes que ele mudasse de ideias, virei as costas e foste sim, senhor, obrigado, senhor comandante. E fui-me embora. Portanto, mas isto provoca-te um stress. Eu tive ali meia hora para arranjar uma solução. E às vezes é coisas que tens de te isolar e tens que ser tu a decidir, porque se perguntas a 50 pessoas vais ter 48 opiniões diferentes. Exato. Então tens que acabar por... E por isso é que as decisões têm que ser tomadas. Eu depois, quando decidi, fui perguntar à minha equipa a opinião, eles deram a opinião, perguntei, o Bruno Paes estava lá também lhe perguntei a opinião, que ele estava a trabalhar na minha equipa, perguntei, mais vale assim, fazemos assim. Pronto, todos concordaram, quando chegou o capitão do Porto, ele autorizou. Siga, vamos avançar já com isto. Muito bem. Pronto, e resolveu-se, mas é muito stress, é uma ansiedade muito grande. Sim, é preciso uma gestão muito... Sim, chega à parte às vezes estás ansioso que aquilo acabe, poxa, estás ali muitos meses entusiasmado a preparar aquilo, quando aquilo começa estás ali num estado de ansiedade. E as decisões neste caso, as decisões têm de ser sempre tomadas em cima da hora e... Sim, são coisas que tu não controlas, pronto, é o raio do nevoeiro que ali em Setúbal insiste em aparecer, já apareceu 3 vezes, e no dia antes estava um dia de praia lindo, uma coisa impressionante, e quer dizer, machão, parecia naquele dia. Exato. Mas vá, malta, obrigado. Olha, Hugo, muito parabéns obrigado. Pelo vosso projeto, Obrigado. Parabéns pelo vosso projeto, que merece ter todo o sucesso. Portanto, o triatlo precisa destas coisas e eu, como fã do triatlo, dou muito valor a isso. Portanto, parabéns a vocês também. Obrigado também por teres aceito. Obrigado aqui pelo e esperamos te ver outra vez aqui e boa sorte agora também para o que vais organizar e projetos. São Silvestre. Agora é umas fériasinhas e depois o segundo semestre vai ser a bombar. Ok, tá bem? Ótimo. Obrigado. Bora lá. Obrigado. Tchau. Obrigado. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver.